E agora, quem poderá nos ajudar? Ele, Marcelo Coutinho, com as suas visões gráficas incomparáveis. Alô, Coutinho, bem-vindo e bom dia. Bom dia, meu polengue. Firme e forte? Bom. Bom dia! Você sabe que um bandido do Chapolin era o Tripa Seca. Tripa Seca, você lembra de algum outro, Leozinho? Tripa Seca era um dos mais clássicos, né? E se você é o nosso Chapolin, quem será o Tripa Seca? Não responda. Dólar índice no gráfico, vai lá, Coutinho. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia pra você também, viu, meu moreno? Bom dia, tá? Fica com ciúmes, não. Olha só, pessoal, índice cota, 1,35,230. Linha superior, 1,35,862, tá? Então, fica atento, você tá aí a 600 pontos, 630 pontos de upside de um canal, de uma figura gráfica baixista. Então, por favor, atenção. Vamos deixar o índice abrir agora, ver como é que ele se desloca. A priori, se for altista, fazendo a manutenção inercial do movimento, é o no 35862. Dólar, R$5,496. Objetivo, R$5. Dupla confirmação, suportaço, R$5,477. Atento, vendidos no dólar, chegando no 77. Muito bem, Coutinho. Intel no radar. Tá caindo lá no pré-mercado americano, hein? Por quê, Cá? Intel tá caindo 4,51% aos $19,49. Ontem no pós-mercado chegou a subir com a notícia de Donald Trump ter ameaçado impor uma tarifa de 100% sobre chips e semicondutores, porque a Intel tem boa parte da produção nos Estados Unidos. Só que Donald Trump fez um tweet há alguns minutos atrás, fez uma publicação, aliás, na rede social dele, a Truth Social, dizendo que o CEO da Intel está em grande conflito e deve renunciar imediatamente e que não há outra solução para esse problema. Aliados de Donald Trump vinham questionando o conselho da Intel sobre laços do CEO da companhia com a China. O CEO da Intel, que nasceu na Malásia e cresceu em Singapura. Então esses é o destaque em relação à Intel, só para justificar essa queda do papel, Léo. Destaque que a gente deve revisitar na abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Você via aí uma linha de tendência de alta, uma LTA, rompida nos últimos dias, rompida com quedas atrás de quedas, aí uma leve recuperação, certo, Coutinho? Um leve repique, que está sendo bastante ameaçado com o que o pré-mercado americano está nos dizendo agora, com uma queda potencial de até 5% para a Intel, de saída nas negociações de hoje. De qualquer forma, se você pegar o movimento, o semanal vai te mostrar isso melhor. Olha só, o que você tem aqui, pessoal? Subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Então, assim, desacelera na parte inferior, tem espaço para queda. Olha só, ativo cota $20,41, objetiva na mínima 17,61. Então, da forma que tá horroroso. Você tem esse suportezinho aqui segurando o movimento, mas nada que eu possa vir a $17. Quem está comprado em Intel, enfim, Intel eu acho que é um papel que definitivamente não deve ser monitorado. Tem muita coisa melhor que Intel. Se você pegar no semanal, olha só o tempo que Intel está lateralizada, julho 24. Caramba. Olha lá o canal da Fiboninha. Bom dia, tio Léo. Tem o Alma Negra, o Quase Nada e o lendário Yeti, o abominável Homem das Neves. São os bandidos do seriado Chapolin. Grande canal da Fiboninha, muito obrigado. Pro Aline Buarque, pro Kitar, pro RX Gamer, pro Treidinho BS. Obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, pelo apoio. Deixa o like, capricha aí. E pra honrar o like de vocês, vocês estão atrasados, podem entrar. Que coisa, hein? O cachê sobe e vocês fazem isso, né? Tá bom? Pode ser. O Guinho, dá licença pro Zezinho. Eita. Esse palco tá cada vez menor, Coutinho. Nós vamos ter que reformar. Pronto, posicionados por causa do dólar. Olha o que aconteceu no dólar. Só pra me quebrar agora ele voltou pro positivo, mas ele foi pro negativo. É o vira, a moeda americana recuando em minutos atrás, 0,03%. Olha, pessoal, o dólar já bateu mínima na faixa dos R$5,492. Tá agora em R$5,495. O Ben exibiu uma imagem aqui pra nós, eu vou pedir pro Leozinho me ajudar a reexibi-la. Essa aqui, ó. Dá uma olhada, esse é um gráfico mais estrutural da moeda americana no racional do Beda. Repara que nesse patamar, ó, vocês estão vendo aqui meu mouse, né? R$5,500 rompido. Ontem o fechamento se deu onde se deu, já no 549. Se você recuar no tempo, ó, você vai parar aqui, em junho de 2024. Nós estamos voltando mais de um ano no tempo, em termos de patamar de precificação. Olha o ápice
do encarecimento do dólar, que se deu lá no final do ano passado, entre dezembro e janeiro, e desde então correções que nunca ocorrem em linha reta, mas que de maneira estrutural nos levam a um novo patamar, capaz de nos fazer revisitar a faixa de preço de maio/junho de 2024. Coutinho, se romper essa faixa que dialoga com maio/junho de 2024, qual horizonte a gente pode projetar, ou mais do que horizonte, patamar de preço que a gente pode projetar para esse dólar baixista, hein, Coutinho? Vamos lá, Dolfut 2024. Deixa eu pegar a mesma figura que você, tá aqui. Então, olha só, vamos limpar esse gráfico. Essas linhas aqui, elas não precisam. Ok. Dolfut tá aqui, então você tem praticamente uma figura de simetria. A região de acumulação do Dolfut é nessa região de R$ 5,50. Vamos pegar algumas mínimas, vamos ver qual é menor. Vamos pegar essa, R$ 5,27. Também, olha só, ela bate aqui, replica janeiro 24. E a priori, o que você tem? Caiu, lateralizou, caiu, lateralizou, caiu. Então, se você pegar, aqui eu tô pegando o Dolfut, mas pode ser qualquer um, R$ 5,495. Respondendo a pergunta do Léo, R$ 5,27. 5,27. Já pensou? Às 9h10. Agora tá na hora de a gente endereçar uma informação que saiu há alguns minutos, o balanço relacionado a Smart Fit. Só antes, agora todo mundo que vira membro do YouTube TC recebe os aplausos da prosperidade para mudar de vida. E quem acaba de se tornar membro do YouTube TC é a Bárbara Venuti. Aê, Bárbara! Aplausos da prosperidade pra Super Bárbara. Sua vida só vai melhorar a partir de agora, Bá. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Esta bancada está decretando. Vamos lá, Camila Nascimento, agora sim com a informação relacionada ao balanço de Smart Fit. Saiu cerca de uma hora e pouco atrás, e você traz os detalhes. A Smart Fit registrou um lucro líquido recorrente no segundo trimestre de R$ 189 milhões, uma alta de 32% na base anual, e ficando acima também da projeção do BTG Pactual de 179 milhões. A receita líquida da companhia no período foi de R$ 1 bilhão e 800 milhões, também uma alta de 32% na comparação anual e avanço de 7% na comparação trimestre a trimestre. A projeção do BTG era de R$ 1 bilhão e 770 milhões, portanto a receita líquida também superou o consenso. Já o EBITDA foi recorde no segundo trimestre de R$ 576 milhões, um avanço de mais de 30% na base anual. Mesmo assim, ficou abaixo da projeção do BTG Pactual, que era de R$ 858 milhões. A Smart Fit aumentou a sua rede de academias em 19% na base anual no segundo trimestre, totalizando agora 1.818 unidades, Léo. Obrigado e vamos pro gráfico Smart Fit SNFT3. Vai, Coutinho! Cota R$ 21,55. Sua homenagem. Da terceira não passa, da terceira não passou, tangenciou R$ 20,61 e subiu. Smart Fit, leve alta, R$ 22,16 para posterior queda. 9h12. E olha aí, mais aplausos da prosperidade. Quem acaba de se tornar membro do YouTube TC é o Pedro Henrique. Boa, meu garoto. Aplausos da prosperidade pro Pedrão, o mais novo membro do YouTube TC. Vai lá, é fácil. No display da nossa transmissão, botãozinho ali no canto inferior esquerdo. Seja membro, R$ 7,99. Hoje, a literatura também pulsa no TikTok. Eu acho que a coisa mais importante que eu faço por mim nessa vida é ler. Te deixa mais curioso, mais criativo, mais aberto para o mundo. Isso sempre me leva a pensar como a literatura pode nos transportar, assim, ao menos a gente sair do lugar, né? E sabe onde que eu descobri isso? No TikTok. No TikTok, bebê. Você sabia que no TikTok tem uma comunidade gigante que só fala sobre livros? O TikTok é o lugar onde eu descubro novos livros e pode ser o seu também. No TikTok, os livros não terminam na última página. Alexandre Cabral estará conosco. Coutinho, se a toada geral, pelo menos do caldo macroeconômico e da primeira prateleira de precificação, é de um dólar mais barato e de uma bolsa mais cara, os gráficos eles permitem consagrar a mesma tese. Quando a gente pega o óculos só gráfico, via metodologia Fibonacci, dá pra dizer a mesma coisa? É dólar pra baixo e é bolsa pra cima?
Vamos lá. Dólar do seu lado direito. Cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza. Então, você tem só aqui 3 envelopes de baixo. Baixista. Dólar, R$ 5,501. Objetivo, 2 suportes. Um suporte no R$ 5,477, falamos há pouco. Outro, R$ 5,473. Mais para baixo ainda. Então, dólar tranquilão para baixo. O índice na contramão, sobe, lateraliza, sobe. Um no 35,250. Um no 35,860. Então, graficamente também temos essa verdade de um dólar baixista, de uma bolsa altista. Agora o dólar dá uma encorpadinha, abandona aquele 0,05, 0,10, já chega a 0,15, 0,16. Começa a dar uma buscada aí no 0,20, 0,21%, que já é um patamar que permite sugerir alguma direção, pelo menos no intraday. Não bate lá ainda. O Indifut mantido no 0,20, 0,23% de avanço. Temos 9,15 Ibovespa na sua tela, o futuro. Dólar também na sua tela. TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader. Completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h15. E eu queria dividir com vocês atualizações relevantes internacionais. Afinal de contas, são estas atualizações que têm feito o fluxo estrutural se mexer, estrangeiro, com vistas a emergentes e ao Brasil em particular. E aqui tem novidades que aconteceram desde o fim do dia de ontem e que estão sendo precificadas hoje. A gente vai até saber com a K, em função de uma das manchetes, como estão o comportamento dos papéis de Apple, por exemplo. Como é que estão os comportamentos e performances desses papéis, dessas ações. Olha só essa manchete aqui, ó. Trump anuncia tarifa de cerca de 100% sobre importações de chips. Ele afirmou que a taxa não valerá para empresas que se comprometerem a fabricar no país. Ou seja, as empresas que estiverem nos Estados Unidos voltadas para chips terão 0 de tarifa. Mas aquelas que estão fora dos Estados Unidos e fazem essa produção, esse tipo de produção, terão que arcar com 100% de tarifas sobre os produtos exportados para lá. Na prática, isso aqui é mais do que uma barreira, é uma sanção que vai impedir o trânsito de chips alheios aos Estados Unidos de entrarem no país. Na prática se trata disso. Em resposta, os papéis de Apple passaram a subir ainda mais. Ontem avançaram pra caramba, saíram de $202 para cerca de 212. Apple fechou em $213,25 e já está subindo no pré-mercado americano 3%. Olhando aqui para o corpo do texto, ó, os Estados Unidos vão impor uma tarifa de aproximadamente 100% sobre chips semicondutores importados para o país, diz Trump ontem. Trump afirmou a repórteres no Salão Oval que a nova alíquota se aplicará a todos os chips e semicondutores que entrarem nos Estados Unidos, mas não vai valer para empresas que se comprometerem a fabricar no país. Então a tarifa de 100 sobre todos os chips e semicondutores que entrarem nos Estados Unidos, mas se você assumiu o compromisso de produzir aqui ou se está no processo de construir, como muitas estão, não haverá tarifa, fecha aspas, disse Trump, que basicamente quer isso, que cada vez mais a produção seja local. Ainda não está claro quantos chips serão cobertos pelas tarifas. O Congresso criou em 22 um programa de subsídios de 52,7 bilhões de dólares para a fabricação e pesquisa em semicondutores. No ano passado, o Departamento de Comércio, sob o presidente Biden, convenceu as 5 principais empresas de semicondutores de ponta a instalar fábricas nos Estados Unidos como parte do programa. Em 23, o departamento afirmou que os Estados Unidos produziam cerca de 12% dos chips semicondutores do mundo, uma queda em relação aos 40% registrados em 90. É esses 40%, no mínimo, que o Trump quer restabelecer e que, através de uma tarifação absolutamente agressiva frente a chips de outros lugares do mundo, que ele pretende manejar e entregar isso. Uma concentração maior da produção de chips nos Estados Unidos. Vamos passear também por NVIDIA, saber como os papéis reagem eventualmente a isso lá no pré-mercado. E aí o Coutinho vai pro gráfico de Apple e de NVIDIA, você construindo minuto a minuto com a gente. Vai lá, cá. Apple está subindo 2,91% agora no pré-mercado americano.
Ontem terminou com uma alta de 5,09% e Nvidia avança 1,32% hoje, depois de subir 0,65% ontem, Léo. Obrigado, Coutinho. Olha só, a Apple do seu lado direito, a Apple era baixista, né? Ou seja, você estava na região superior, desceu, começou a lateralizar e eis que stop loss é acionado. Então, Apple explode, volta a $213, volta para dentro do canal, teria que romper o 216 para poder falar em cunho altista. A figura gráfica não é uma figura de cunho altista, ou seja, o 216 aqui, a probabilidade maior é que volte para dentro do canal. Quem está comprado, ok, se dá super bem, dá eventual alta de 3%, melhor ainda. Só fica atento, chegando no 216, namora esse cara para que eventualmente ele não caia. Nvidia do seu lado esquerdo. Só antes, perdão, Coutinho, como o pré-mercado aponta para uma alta de 3%, Apple, em tese, abre acima dos 216. Vai para 246. Ok, ele pode até abrir, né? Só que aí é a grande pergunta, ele abre, sobe, ou eventualmente ele dá uma guepadinha e volta para dentro do canal, entendeu? Então assim, eu precisava de um pouquinho mais de confirmação. Legal. Eventualmente, ok, ele pode até abrir guepado, mas a minha preocupação é que eventualmente ele volte. Okay. No caso de Nvidia, lado esquerdo, Nvidia tem que ser visto no semanal, ativo sobe que nem um foguete, 17931, $180, quase seu objetivo, $194. 9h20. Obrigado, Coutinho. Mais um destaque internacional. Afinal de contas, nosso compromisso é de que aqui você não perca rigorosamente nada. Estados Unidos impõem tarifa adicional de 25% para a Índia. A nova tarifa sobre os indianos ocorre dias depois que o presidente Trump anunciou que a Índia teria uma tarifa de outros 25% sobre os seus bens a partir de 1º de agosto. Então, os primeiros 25% que haviam sido destinados para os produtos indianos que eventualmente baterem na porta da terra do Tio Sam em 1º de agosto, foram agora somados aos outros 25% em função do que os Estados Unidos classificam ser um abuso indiano que passa pela compra do petróleo russo. O corpo do texto vai dizer isso com mais detalhes, ó. Determino que é necessário e apropriado impor uma tarifa adicional sobre as importações de produtos da Índia, que está importando direta e indiretamente petróleo da Rússia, disse o presidente americano Donald Trump na ordem executiva que embasa. O ministro das Relações Exteriores da Índia disse que suas importações de petróleo são baseadas em fatores de mercado e realizadas com o objetivo geral de garantir a segurança energética de 1,4 bilhão de indianos, fecha aspas. Ele dá sequência. Portanto, é extremamente lamentável que os Estados Unidos optem por impor tarifas adicionais à Índia por ações que vários outros países também estão adotando em defesa de seus interesses nacionais. É Randir Jaiswal que está declarando isso como porta-voz indiano. Reiteramos que essas ações são injustas, injustificadas e irracionais. A ordem executiva estabelece que os encargos de 25% relacionados ao comércio de petróleo da Índia com a Rússia serão acrescidos às tarifas já existentes sobre as importações indianas, ou seja, outros 25%, portanto, 50% no total. Logo, estamos na mesma prateleira que os indianos e vice-versa. Antes da invasão da Ucrânia, a Índia importava uma quantidade mínima de petróleo russo transportado por via marítima. Desde então, porém, até porque o petróleo russo ele é praticado num preço inferior, ela se tornou seu maior comprador. A Índia se tornou a maior compradora de petróleo russo. O país não conseguiu chegar a um acordo comercial com os Estados Unidos e já enfrentava tarifas de 25% sobre as exportações para lá antes do anúncio de Trump de puni-la pela compra da commodity russa. Temos 9h22, 2 camadas no mínimo. A primeira, vamos falar do petróleo propriamente dito e o que é que o preço nos diz, com o pano de fundo de um cessar-fogo pelo qual Trump vem lutando e até ameaçando, na prática, como essa matéria ilustra, o Vladimir Putin. A segunda camada é como é que fica o Brasil? O Brasil consome bastante petróleo da Rússia. Na verdade, não o petróleo em si, mas o diesel russo. Até porque petróleo aqui temos muito obrigado. O problema é o refinamento dele. E aí o diesel russo é uma mão na roda, até pelo preço abaixo do padrão do estabelecido por mercado, que os russos se veem obrigados a praticar. Por outro lado, ou do mesmo lado da balança, para agravar, o Brasil também depende muito de fertilizantes da Rússia. E isso desemboca nesta matéria aqui, ó. Risco de retaliação dos Estados Unidos a países que compram diesel e fertilizantes da Rússia preocupa governo brasileiro. Índia já foi sancionada por importações de produtos russos, como eu acabei de contar para vocês. E nós aqui, nós já estamos com 50%. Vem mais porrada?
Será que agora não é só tarifa? É algum outro tipo de retaliação? Na retórica, o Lula continua endossando não só os BRICS, como uma solução frente ao tarifaço junto aos BRICS. Foi assim que ele, na agência Reuters, ou entrevista à agência Reuters, se posicionou ontem. Coutinho, o show é seu. Vamos pro gráfico do petróleo pra gente começar a conversa. Diga lá. Bora lá, pessoal. O Brent lateralizado na parte inferior, $67,11. Então a gente tinha aqui um sobe, lateraliza, chegou a subir, depois caiu em linha reta. Caiu em linha reta e para exatamente num suporte. Então aqui, se fosse, exemplo, uma Petro, dava uma compra especulativa sobre suporte. Chegou muito próximo da mínima, $65,86, e agora está invertendo. Quem gosta desse tipo de operação, logicamente operando petróleo de forma indireta, você tem uma possibilidade de que o Brent pegue e faça um repique altista. Obrigado, Coutinho. Temos 9h25. Agora a gente vai ilustrar a fotografia internacional com a tabela da volatilidade e aí a gente vai pautar com o Coutinho a grande questão de fundo. Esse DXY volta para 96 quando? Se é que volta? Quebramos já aquele rompimento do canal de baixa ou não quebramos? Tudo isso a partir de agora, na conversa com o Coutinho, vou ilustrar para vocês, primeiro colocando a tabela da volatilidade. Isto é a linha mais importante. Essa aqui, ó, que eu sublinho. DXY de volta a 98,100, mais próximo dos 97,900 do que dos 99. Não deixe se perder. É isso que ajuda a explicar a reação dos emergentes em geral e a do Brasil em particular. De novo, ajuda a sinalização do Haddad de que vai haver a conversa com o Bessent? Ajuda. Ajuda a dinâmica do boato fato? Ajuda. Ajuda a temporada de balanços? Mas certamente ajuda. Claro que ajuda. E ajuda em especial, e é o primeiro plano disso, rotação global, dólar a nível planetário mais fraco e a busca por emergentes no geral, Brasil em particular. Isso é o grande pano de fundo. Léo, por outro lado, não atrapalham as declarações do Lula? Claro, atrapalhar até atrapalham, mas estão fazendo preço? O mercado já parou de precificar, pelo menos nessa altura, a retórica mais aguerrida do Lula contra o Trump, que ontem basicamente disse, né, Lula, em relação a Trump, basicamente disse que não liga porque não tem que ficar se humilhando para o presidente dos Estados Unidos. Então, ó, o DXY em 98,200, o VIX caindo 3,34%, outro personagem fundamental. Será que o VIX volta para a faixa dos 15? E aí a curva americana, com praticamente meio ponto base, em média, a menos nos pedidos de prêmio. Coutinho, é muito importante essa tua análise gráfica. Sobretudo no caso do DXY e do VIX. O que esses gráficos dizem para você? Olha só, o DXY desacelera, tá? Então você tem aqui, subiu, fez uma correção, subiu. Eu tô pegando o FIBO do movimento inteiro. Isso aqui se chama Complexa de Primeiro Movimento, você vai aprender no dia 13 às 8 da noite. Corrigiu, foi para a terceira linha. Então, agora, o ponto de virada, aqui se você quiser lembrar do trade de Embraer, do trade de Vale, do trade de Porto Seguro, tá? Ou seja, eu tenho uma movimentação longa e eu tô perto da terceira linha. Então, o DXY tá na iminência, ou pelo menos no exato ponto de inflexão, de começar a subir. Então, vamos ver agora. Eu tenho esse suporte e tenho a borda inferior do canal. Quando eu vou pro VIX, esse tá bonito, hein? Olha só, canalzão de baixa, tem aqui um outlier, chegou a sair do canal, volta para dentro do canal, cota 16,24 pontos, começa aí novamente, destino 14,27 pontos. Olha o VIX, voltando pro canal de baixa. Volta lá no DXY, Coutinho. Figura gráfica bem legal que o Coutinho armou. A gente tinha um canal de alta pro DXY no curto prazo. E você tá vendo ali, ó, na fotografia, que nós estamos fugindo do canal de alta. Alterando, portanto, a trajetória estrutural da moeda americana a nível global. É fundamental olhar para isso, amigos. São 9h28. Pô, a tabela da volatilidade é endereçada ou reendereçada. Camila Nascimento. Tem Dow Jones, tem S&P, tem Nasdaq, tem Russell 2000 futuros. E estão indo atrás de novos recordes, é isso, cara?
Isso mesmo, o mercado futuro em alta lá nos Estados Unidos. O S&P registra alta de 0,59% aos 6.382 pontos. Dow Jones avançando 0,45% aos 44.392 pontos. Nasdaq 100 sobe 0,72% aos 23.483 pontos, enquanto o Russell 2000 avança 0,9% aos 2.241 pontos, Léo. Ô, gente! Vamos banalizar, são altas fortes para um pré-mercado lá nos Estados Unidos. E todas essas altas tendo por gancho corte de juros por parte do Fed. O gancho perfeito para a gente partir para a Fed Watch e com isso fechar esse panorama Estados Unidos. Atenção, quem sabe clica ao vivo na tela para vocês. Atualizações da Fed Watch, olhando lá para setembro. Como é que andam os derivativos? Putz, vida! 93,2% dos derivativos apontam para corte em setembro nas Fed Funds. Últimas 2 reuniões do ano. 29 de outubro, 62% dos derivativos olhando para um segundo corte já no mês 10. E para dezembro, volta o cenário de 3 cortes. 50% dos derivativos enxergam com o terceiro corte as Fed Funds no intervalo entre 3,5 e 3,75. Portanto, um custo de capital 75 pontos base a menos ou inferiores ao que nós temos agora como patamar. Seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Camila Nascimento traz a informação, pois não? Vamos lá então para dados de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que ficaram nos 226 mil. O consenso era de 221 mil, dado anterior havia sido de 219 mil, Léo. Portanto, mais gente pedindo seguro-desemprego do que se imaginava. Cobertura especial começando agora para a gente medir a reação, a resposta, a maneira como os ativos financeiros vão digerir essa fotografia, que não mostra uma larga galopada nos pedidos de desemprego, isto não, sejamos proporcionais, mas sim há uma piora. A fotografia anterior era de 218 mil pedidos. A previsão era que nós tivéssemos 222 e a realidade entregou 226, portanto tem mais gente solicitando o seguro-desemprego, logo o mercado de trabalho está menos aquecido. É gripe, bem na gripe. A volatilidade revisita a lógica dos Estados Unidos de forma imediata. Bom, não dá para dizer que a curva está reagindo a isso, que acelerou o viés de baixa, isso não, mas nós acabamos de narrar um incentivo para que a curva continue fechando os pedidos de prêmio exatamente como ela se mantém. O VIX incólume, não se afeta pela fotografia, 3,5% de marcha ré, 16,17 pontos a marcação na régua. E o DXY 0 a 0 a 98,193. 9 horas com 31 minutos. Bom, Coutinho, sobre os índices acionários americanos em si, já dá para projetar que a máxima histórica do S&P e do Nasdaq estão próximas? Olha só, eu coloquei no gráfico de 1 minuto rapidinho aqui só para ver. Você teve um leve upside altista para todos eles, mas também nada fora. Mas agora também já começou a corrigir. Então a gente pode considerar por enquanto que está no 0 a 0. Falando das suas máximas históricas, vamos falar de quê? Vamos falar de S&P. S&P a gente vai colocar full screen aqui que fica melhor. Olha só, sobe como se não houvesse amanhã. Já testou 6.399 pontos, está testando de novo. Da forma que tá, vai bem, obrigado, imagino que suba. Próximo nível desse rapaz, 6.600 pontos. Então sim, você tem tudo para dar certo. Canal de alta, formação de pivô de alta, tá retestando uma região que já venceu o preço, então a gente vai para a próxima. Então se você for olhar excepcionalmente para S&P, 6.403 agora, 6.602 objetivo. Aqui na nossa programação você não perde rigorosamente nada. Acabamos de trazer então com essa fotografia mais um gancho que Alexandre Cabral vai comentar. Afinal de contas, o professor não pôde estar conosco na terça, está hoje com a gente. Cabral, vamos combinar, hein? Desde a última sexta, com os dados do payroll, o mundo girou algumas vezes. O cenário base agora é de corte de juros nos Estados Unidos em setembro. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu acho que tem chance, mas eu não sei se é total não.
Pelo fato do emprego ter piorado, mas eu não sei até quando o Powell não vai querer esperar um pouco mais de inflação. Eu te digo que após a reunião de setembro, que é outubro e dezembro, não é isso? Novembro e dezembro, para mim a chance é gigante. Setembro eu ainda tenho um pouco de pé atrás dessa queda, tá? Mesmo com os derivativos apontando para 95% de chances, o Cabral faz a ressalva de que o colegiado pode endossar um conservadorismo de última hora, na espera do impacto inflacionário das tarifas. Agora, o custo político seria alto, e alguém poderá dizer, tá bom, Léo, mas é um órgão que tem que ser regido pela técnica, pelo mandato e pela blindagem de independência. Sim, mas vamos combinar, hein, Cabral? O mercado já está se armando para um corte, não é com posição pequena. O entusiasmo das bolsas americanas mostra isso. O mundo está se preparando para isso. E o mercado de trabalho deu um gancho relevante. Se o mandato também passa pelo emprego, maio tombou na geração de vagas, junho tombou também e julho veio abaixo. Será que no limite a gente não tem esse corte em setembro? Passou a ser o meu cenário base, hein, Cabral? Eu te digo o seguinte, em relação à política, zero preocupação do grupo, né? Zero, literalmente zero preocupado com o que Trump pensa, com o que Bennett pensa e etc. Então, aí nós vamos ficar naquele dilema grande que os próprios diretores do Fed têm falado. O que piorar mais vai ser nossa tendência. Então, nesse momento, o emprego piorou bem. Eu ainda espero olhar mais dados para tomar essa decisão em relação a setembro, porque o emprego deu uma bela piorada e a inflação piorou, mas piorou menos. Mas as tarifas ainda não bateram de forma contínua. As tarifas vão literalmente agora ser enxergadas em agosto. Então eu acho que é esperar um pouco mais de dados para poder ter uma confirmação dessa queda de setembro. Tá? Olha a provocação do Gabriel Xavier, que é muito boa. Ele diz assim, não sei onde estão vendo o corte de juros. Inflação subindo, ou no mínimo desconfortável, com desemprego aumentando. Cenário de recessão clara, na minha opinião. Inflação acima da meta, olha aí o latidão da inflação. Tá vendo? É só falar de inflação, o cachorro vai à loucura. Então, inflação acima da meta junto com tarifas. A aula básica de macroeconomia internacional não deveria sugerir corte de juros nos Estados Unidos. A provocação do Gabriel é boa, professor? Então, os Estados Unidos têm um mandato que o Brasil não tem, né? Eles têm que olhar para emprego, então eles têm que manter a economia forte com inflação em baixa. Então, eles ficam nesse dilema. Por isso que eu quero falar contigo de título público. O título público pode ser uma das soluções desse dilema. Bora, esse é o gancho perfeito. Ontem nós tivemos os yields de 10 sendo leiloados, um dia antes os títulos curtos, não é? De 2 e 3 anos, ou dias antes. Então vamos lá, temos aí evidências para você falar. Por que o mercado de títulos pode ser uma solução para esse problema? Então, olha só, Estados Unidos, diferente do Brasil, eles emitem todo dia. Todo dia tem um leilão. Leilão, porque eles têm leilão, para ter ideia, eles têm leilão de 4 semanas, 8 semanas, 17 semanas, 6 meses, 1 ano, 13 semanas, 26 semanas, 20 anos, 30 anos e ainda tem mais uma cacetada de prazo que eu vou matar o programa todo falando. No Brasil, não. No Brasil, terça-feira, são 3 vencimentos. Na quinta, que é o dia de hoje, 5 vencimentos. Então a gente emite 8 vencimentos por semana, sempre os mesmos durante no mínimo 6 meses. Então 6 meses eu emito uma quantidade de títulos olhando para uma mesma data e 6 meses depois eu posso trocar ou não, dependendo de decisão do Tesouro. Lá você tem leilão todo dia, todo dia. E o que eu tenho observado nos últimos leilões? O Tesouro tem aumentado o nível de títulos no mercado. Então, significa que, por exemplo, de 4 semanas, que ele vai ter um leilão, não sei se é hoje ou amanhã, ele emitia na casa de 80 bi, 70 bi a cada leilão. Isso nas últimas semanas foi para 90 bi, 95 e bateu 100 bi no leilão de agora. O de 8 semanas, ele emitia na casa de 50 bi, 55 bi, 50, 55, veio para 80. Então significa que ele está emitindo mais títulos do que ele tinha um padrão
histórico recente de emissão. Ok? Então, se você olhar assim para a emissão de junho, maio, o volume é menor do que o agora. O que isso pode acontecer? Se a gente olhar o leilão de 10 anos, chega para o leilão de 10 anos para voltar para esse meu argumento de ontem, nós vamos ver o seguinte: ela foi a menor procura de leilão do ano. O que quer dizer isso? Para cada $1 que o Tesouro Nacional vendeu, se procurou $2,36. Então, um exemplo, o JP Morgan, que eu não estou afirmando que ele fez, é só para dar um exemplo didático, falou para o Tesouro o seguinte: olha, eu compro $2,36 de tudo que você emitir. Aí o Tesouro falou para o JP: olha, só consigo te vender $1. 1,36 eu não tenho estoque para isso. Foi a menor demanda de todos. Então, a menor procura de título de 10 anos aconteceu no leilão de ontem em relação ao leilão desde 12 de fevereiro, o primeiro leilão pós-Trump. Por que isso está acontecendo? Porque ele está dando uma preferência a uma emissão mais curta do que a uma mais longa. O próprio mercado está preferindo comprar um título mais curto do que comprando um título mais longo. Ok, Cabral, mas conclui isso, pelo amor de Deus. Então, ele está querendo dizer o seguinte: estou tirando dinheiro de curto prazo da economia e te dando títulos com bom rendimento. Isso tende a fazer com que a curva curta caia. Então, o financiamento fique mais barato para o Tesouro. O problema é o futuro. Ele está criando uma dívida maior. E uma dívida maior de curto prazo. Então, uma dívida maior de curto prazo, daqui a 4 semanas vamos estar falando de novo leilão de 100 bi, 80 bi, semana que vem de 100 bi, 80 bi. Então, ele tirando esse dinheiro da economia, porque ele está emitindo, ele ajuda a diminuir a pressão inflacionária. Aí ele pode chegar para o Fed e falar: Fed, cai em setembro. Eu estou te ajudando de um modo, eu estou tirando o dinheiro do ambiente econômico. Para esse dinheiro do ambiente econômico que eu estou tirando, emitindo títulos com bom rendimento de curto prazo, eu estou tirando o dinheiro da economia. Em vez de mudar compulsório ou algo, Fed está no teu colo. Então esse pode ser um argumento também para a queda de juros em setembro. Mas eu, Cabral, ainda quero esperar mais dados. Como não tem almoço grátis, aliás, a vida ensina que se o almoço é de graça, a comida é você. Às 9h41. Ele gosta. É verdade, a vida como ela é. Por isso, como não existe almoço grátis, o que pode ser uma solução de curto prazo, com a retirada de liquidez da economia americana em função da emissão de títulos curtos com rendimentos mais elevados, certamente no médio prazo, contrata um bolo de dívida maior. Daí a importância, Cabral, dessa medida de curto prazo ser conciliada com outras que reancorem as expectativas para você fechar essa curva na cauda média e longa. E ela tem muito a ver com expectativa e com questões estruturais. Por exemplo, a questão fiscal americana. Do contrário, Cabral, a solução de hoje pode ser o problemaço de amanhã, não tem isso? Sim. Sim, só que ele tá conseguindo ter êxito no curto prazo. O que quer dizer isso? Ele está conseguindo baixar a curva de juros curta com esses leilões. Então, o mercado está preferindo receber menos no curto prazo e toda hora conseguir renovar para vai que o Fed não caia juros em setembro e ainda surfar esses juros mais altos. Então, nesse momento, está dando certo. Ele está conseguindo derrubar a curva curta. Tanto é que se você for ver o 2 anos, ontem saiu de 3,74 para 3,71. Se você pegar o 2 anos... no dia 22 de julho, que por acaso eu tenho aqui na minha frente, era 3,88. Então ele derrubou 0,18 2 anos. Então, não só ele, essa medida por enquanto está dando certo. Só que é uma medida para estourar daqui na frente, né? Porque ele está criando um bolo gigante de vencimento de curto prazo. Então significa que toda semana vai ser uma emoção no leilão, se isso não der certo. 9h43. Valeu, Cabral. Vamos lá, Ibovespa Futuro. Ah, olha a onda, hein, Leozinho? Olha a onda, Leozinho. É aquela onda que a gente antecipava. De 0,20, 0,40 de avanço. Ibovespa Futuro nos 135.500 pontos. O dólar volta pro terreno negativo. Renova a mínima. R$5. Chegou lá, hein?
nos R$ 5,490, 0,07%. Olha o 548 de novo. Coutinho, tudo se confirmando em relação aos gráficos. Diga lá. É a mágica do FIBO, R$ 5,490, caiu, lateralizou, deixa cair. Próximo objetivo, mantém R$ 5,476. O índice futuro agora, o no 35,525. A gente tinha na minha última entrada 600 pontos de diferença de upside. Agora a gente tem aí coisa de 340, 330 pontos de upside. 5, 6, 7, 8, isso, 330 pontos. Atento quem está comprado. O índice deve dar uma oscilada aqui para poder romper exatamente essa região onde está. Em rompendo, você tem o no 35860. 9h44. Coutinho, agora é a hora de fazer a convocação, tá na hora de trocar uma ideia com o nosso público para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer com mais detalhes a metodologia que fez de você um campeão dentro do mercado financeiro há mais de 30 anos. O QR Code tá na tela, o ponto da virada, análise técnica com Fibonacci, garanta sua vaga na Masterclass do Coutinho antes que feche. Então capricha, já vai pegando a câmera do seu celular, já vai lendo o QR Code e o texto é do Coutinho, pois não. É isso aí, pessoal. É o dia mais importante da vida de vocês. Dia 13 de agosto, semana que vem, quarta-feira, 8 horas da noite. Então, quem quiser, por favor, fique à vontade. QR Code, você vai preencher um pequeno cadastro, nome, telefone e e-mail. Na parte de baixo, por falta de um curso ou um produto, você tem 3. Então, quem é de curso vai ser curso. Quem é de bootcamp, que é a imersão em São Paulo, vai fazer imersão. E a tradicional mentoria, quem é de mentoria e quiser passar aí às vezes 8 meses, às vezes 9, às vezes chega até um ano de mentoria, são 11 módulos, é um programa gigantesco. Você vai ter a oportunidade de conhecer tudo isso, tá bom? Quando você se cadastra, tem um pouquinho de paciência, você vai para a página 2 do site. Lá tem um formulário, tem um typeform, se possível preencha, porque lá a gente vai conhecer um pouquinho mais de vocês e eu vou usar essa informação para poder fazer a separação das turmas. Na parte inferior tem um grupo de WhatsApp, todos os dias eu estou postando um vídeo para prepará-los. Então, antes de ontem eu falei de mentoria, ontem eu falei de bootcamp, hoje eu vou falar um pouquinho da parte de cursos e a preparação até o dia 13. No dia 13 vocês chegam um pouquinho mais ambientalizados, aí eu vou falar um pouquinho da minha história, vou dar umas fibadas, vou contar um pouco de como funcionam os 3 processos para que vocês se sintam mais confortáveis, tá bom? O TC fez um presentão, realmente é um trabalho muito bem feito. Fica aí o convite, dia 13, semana que vem, 8 horas da noite, eu aguardo vocês lá. Temos 9h46, Coutinho convidando você pro ponto da virada, faltando 14 minutos para as 10 da manhã. Alexandre Cabral conversando com a gente aqui. Bom, Cabral, uma correlação necessária entre o corte iminente de juros nos Estados Unidos, ainda que você coloque o pé atrás sobre esse cenário para setembro, é olhar para isso e conjugar com o custo de capital no Brasil, né? Será que a Selic também vai ter mais um argumento para cair a partir da flexibilização americana? Entendo, dá para sonhar com uma queda já no último trimestre deste ano? Durante as últimas semanas, a esperança de ver a Selic cair em dezembro, ela foi diminuindo, e a ata do Copom, ela reforça aquele tom mais rigoroso que o comunicado semana passada colocou na mesa. Mas sabe como é o mercado, né, Cabral? As nuvens mudam o tempo todo quando a gente olha para o céu. E, de repente, alguma empolgação com a Bolsa Brasileira, apostando, dada a gordura da Selic a 15%, em corte de juros até o fim do ano, voltou a dar uma encorpadinha. É razoável? É razoável, mas eu não acredito por esse BC. Então, vamos lá. Qual seriam os argumentos pró-queda? Se os Estados Unidos caem juros em setembro, e isso continuar uma tendência de queda das reuniões seguintes até final do ano, você pode ter o famoso fluxo para o mundo. Então, fluxo procurando outros países do mundo, já que a taxa de juros americana estaria em queda, você procuraria outro modo de tentar ganhar mais dinheiro. Brasil pode se dar bem nisso, pegar esse fluxo que está vindo para a renda fixa, não está vindo muito para a Bolsa, ou vem nada absurdo, mas está vindo bem para a renda fixa, e isso nos ajuda a valorização da moeda, inflação de importado, perde pressão ou até podemos ver deflação. E isso ajudaria um dos argumentos para o Banco Central cair juros ainda na reunião de dezembro, quem sabe na reunião de novembro, ok?
argumentos que poderiam jogar contra isso, que por enquanto eu estou nesses argumentos. Ok, queda de preço, ok, queda de deflação de alimentos, possível valorização do real, isso ajudaria, mas a inflação longa, até 2027, será que a gente já vai estar algo lendo abaixo de 4%, abaixo de 3,80%? Não esqueça que o mercado para a inflação de começo de 2027, ele ainda está pedindo, cadê o Excel? Espera aí, planilha estava fechada, não sei porquê, ela tem que estar aberta o tempo inteiro quando eu estou com vocês. Ela está pedindo 4,27, 4,25, e o Banco Central fala em 3,40. Então eu acho que quanto a esses juros longos, o Banco Central muda juros. Kantchuk foi um dos diretores. Eu acho que o Galípolo substituiu o Kantchuk. Eu acho isso quando ele era ainda diretor antes de ser presidente. Então, chance existe? Existe, mas números que eu vejo agora e a tendência até final do ano, eu acho que não dá tempo para reverter para essa queda ainda em 25, tá? Cabral, 9 horas com 50 minutos. Nas conversas que eu tenho aqui com o Alex Martins, a gente tem uma interpretação muito parecida sobre para o que olhar a partir de agora, tentando antecipar esse trade do corte da Selic. E dado o peso que o Banco Central oferece para a formação de expectativas e as pistas na última ata de que ele está olhando para 27, novo horizonte relevante, não te parece que se no Boletim Focus nós tivemos projeções mais tranquilas de inflação a partir de 27, a exemplo do teu raciocínio, o Banco Central teria um confortável argumento para aí sim começar a cortar? Eu já estou muito curioso para a próxima divulgação do Boletim Focus, porque na sua comunicação, o Banco Central deixou claro, está olhando para essa linha em especial. Ele está olhando para o primeiro TRI de 27. Primeiro TRI de 27, para ter ideia, no dia, vamos lá, hoje é 7 de agosto, no dia 4 de julho era 4,34, há um mês atrás. Agora está trabalhando na casa de 4,25. Então, melhorou 0,09. Eu acho que se esse número não vier abaixo de 4 ou abaixo de... Kantchuk põe 3,80 aí no mercado. É um cara que trabalhou no BC. Eu acho que o Banco Central não cai. Então, concordo. Tem que olhar para o primeiro TRI de 27. E o primeiro TRI de 27, por enquanto, está bem longe do ideal do Banco Central. 9h51, esse Boletim Focus de segunda-feira, com vistas às projeções de 2027, pode dar o que falar, já é pra gente abrir a semana muito de olho. Volto contigo em instantes, Cabral, uma rápida licença, a Camila Nascimento vai informar pra mim e pro IBS Consultoria, só ladeira abaixo, pro Vini My Gorgeous, o Curti, também o Carlos Cifrão e a Juliana, algo relacionado a Donald Trump. Para tudo, vamos ouvir, pois não, Camila? O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, está falando e disse que Donald Trump conversou com todos os líderes de tecnologia nos últimos dias para falar sobre a questão das tarifas e também traz uma informação que o Financial News colocou como urgente, dizendo que espera que o prazo para a trégua tarifária com a China seja estendido por mais 90 dias, Léo. 90 dias de trégua tarifária estendida, então, em relação aos chineses, mantendo os moldes atuais. Bom, me parece que as duas atualizações elas vão numa mesma direção, que é mais pró-risco. Vamos ver o impacto imediato? A curva de juros lá nos Estados Unidos, ela segue fechando meio ponto base, não chega nem a 1 ponto base na maior parte dos contratos, ou num 0 a 0, né? E outros de 2, 0 a 0, de 10 também, os de 30 que estão com quase 2 pontos base a menos nos pedidos. O VIX segue em queda livre, 3,6% de marcha ré, ameaçando mais os 15,9% do que os 17%. E o DXY no placar de 0 a 0, 98,200 pontos. E os índices acionários em cá?
O S&P deu uma leve acelerada no viés de alta, tá subindo 0,64% agora no mercado futuro, 6.385 pontos, perdão. Dow Jones sobe 0,50% aos 44.413 pontos. Nasdaq 100 avança 0,7%, 23.483 pontos, enquanto o Russell 2000 sobe 0,9% aos 2.241 pontos, Léo. Apple sobe quase 3%, Google 0,8%, Meta 0,4%, Amazon, uma exceção, está caindo 0,4%, mas ontem avançou 4%, né? Aí você tem Oracle subindo 0,9%, Microsoft 0,7%, Nvidia 1,5%, Tesla 0,30%. Impressionante o mercado nos Estados Unidos. Vamos lá, 9h53, daqui a pouquinho tem a abertura do À Vista, o Coutinho pega carona nessas informações e contrasta com o que a gente está vendo no Brasil. E o que a gente está vendo no Brasil é o seguinte: dólar já em 5,48, bolsa, Indy, FTSE, subindo 0,51%, 135.640 pontos. Bora lá, pessoal. Bom, só complementando rapidamente a Camila, então, a priori tá tudo ficando bom de novo, né, no sentido de alta para o mercado americano. Então, aquela lateralização que estava me incomodando deu uma encorpada no dia de hoje. Então, S&P 500, 6.390. Então, na alta e rompendo essa região, rompemos os 6.400 e vamos a 6.600. Quando eu olho para cá, tudo sob controle. O César Campos pediu qual o destino do índice 135.860, tudo sob controle, subiu, lateralizou, deixa subir. E o dólar também, tudo sob controle, caiu, lateralizou, deixa cair. O dólar mantém R$ 5,476. 9h55. Alô, Alexandre Cabral. Ô Cabral, de repente a novela do tarifaço e as idas e vindas aqui, Estados Unidos, Brasil, Brasil e Estados Unidos, tudo isso ficou meio congelado com esse entusiasmo curto-prazista referente a corte de juros por parte do Fed, não concorda? Concordo. É uma coisa curiosa. No dia 10 de julho, as duas... O TikTok tem mais de 60 milhões de vídeos de criadores falando sobre livros. Contando fofoca sobre a própria vida. No TikTok, livros não terminam na última página. Na agência de notícias do Brasil, que o Brasil não gostava dos Estados Unidos, o dólar futuro era 5,484. Quanto está o dólar futuro agora, Coutinho? 5,489. 5,489. Então, não sai do lugar. Foi, voltou e não saiu do lugar. O mercado famoso, 50%, deixa pra lá, faz parte, segue a vida, vai ferrar alguns estados, economia, tá cheio de reportagem, qual é o estado que mais se ferra, qual é o município que mais se ferra e etc. Eu concordo contigo, parte disso está associada à possibilidade de queda de juros dos Estados Unidos. Então, esse dólar vai para o mundo, o Brasil se inclui nessa, parte dela está associado à desvalorização do dólar, que é o que o Trump quer para poder ganhar mais comércio exterior. Né? Eu tô vendo aqui que, por exemplo, o EWW, que reflete México, está subindo 0,20%, 0,25%. Ontem, a Argentina avançou praticamente 2%. Aqui eu não tenho a prévia da Argentina, mas provavelmente está havendo também uma pegada de alta. O EWZ subindo 0,73%. É um movimento mais generalizado, em que o Brasil, por exemplo, em função da temporada de balanços, consegue alguma particularidade, algum incremento, algum adicional. Mas é um movimento geral. Cabral, pra gente fechar, hoje é dia de leilão. Terça-feira também foi. A Camila Nascimento separou a imagem referente à captação do Tesouro na terça-feira. E essa imagem nos chamou a atenção, Cabral. Primeiro deixa eu colocá-la no ar para dividir com o público como se deram essas linhas. Veja só, nós não tivemos a absorção de todas as NTNBs. Nós chegamos a pouco mais de 100 mil absorvidas, com uma taxa média que me chamou muita atenção, Cabral, de 8,22%. Pô, esse é um título que vale ouro, né? Você tem aí o IPCA mais 8,22%, quer dizer, 8,22% de juro real. Imagino que numa eventual queda de inflação implícita, esse título ele galopa em valor na marcação a mercado. NTNB para 32, maximamente absorvido a 7,7% de taxa média, e para 45, também maximamente absorvido a 7,30%. Mas olha as LFTs que pagam a Selic mais um preminho. Para 28, meu Deus, de 150 mil não se chegou nem a 50 mil de absorção. E para 2031, algo parecido, né?
De 500 mil ofertas, nem 200 mil absorvidas. Selic mais 0,06 no caso de 28 e Selic mais 0,11% no caso de 2031. Como é que você viu, analisou esse leilão de terça e o que você espera para o leilão de hoje, quinta-feira? Então, leilão de terça. Vamos olhar para esse primeiro título 8,22 aí, 2028. 2028 é curto. Nós estamos falando de vencimento de menos de 3 anos. Dá 2 anos, vai quase 3, que seria 15 de agosto, dá 3 anos, para dizer a verdade. 15 de agosto de 28. Então, não é assim... É prêmio, mas não é uma coisa absurdamente extraordinária, não, tá? Se você considerar, se você me falar, eu digo que o 7,70 do 32, se ele fechar, você ganha mais dinheiro do que 2028 a 8,22 devido ao prazo. Parênteses, então, por isso você diz que o Renda Mais 2065 é a melhor aplicação possível para quem quer ganhar na marcação a mercado e ter conforto no carrego, né? Exatamente isso. Então, ok, 28 é legal, então tem que se vai ver os volumes sempre são baixos, tá? Para ter ideia, o do dia 22 de julho, ele vendeu 198 milhões e esse último aí ele vendeu 80 e poucos milhões. Então, não é uma coisa de reais, tá? Não é uma coisa que faz tanto preço. É para aposta, ok, mas não tanto preço. O 32, sim, é o principal título desses três aí e teve uma leve queda. No último leilão tinha sido 3,70 e nessa 3,50. Então, leilão de NTNB, ok. O da LFT foi curioso. Foi um dos piores volumes de venda do ano. Geralmente a LFT ele vende praticamente tudo. Então, não tem, é um título que não tem tanta dificuldade na venda. Isso pode ser o mercado querendo apostar em fechamento literalmente de juros. Então ele vai sai da pós, porque a pós ainda está gorda, mas a médio e longo prazo ela vai perder charme e vai para a pré para poder apostar no grande fechamento. Então isso para mim é a única justificativa que eu enxergo desse leilão tão ruim de LFT que aconteceu anteontem, tá? Continuo dizendo, LFT é um leilão dificilmente tem crise. Às vezes é muito comum nada vender na semana e só vender LFT. Porque é aquele título tranquilinho que você ganha R$14,90 sem fazer esforço. Então eu acho que pode ter acontecido isso. A troca da pós pelo pré. E hoje é para ver se o Tesouro hoje vai continuar investindo volumes grandes que ele fez semana passada da NTNF, que ele fez uma emissão de 5 bi. Provavelmente o leilão de hoje, se o volume for grande, é que está tendo uma grande demanda para fechamento de curva de juros. Né? Cabral, muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser, ou até hoje, 5h30 da tarde, com o nosso amigo Medina. Valeu, Cabral. Você viu como eu sou legal com você, né, Cabral? Eu não falei de futebol, né, Cabral? Então, eu conversei com o Massa agora de manhã, ele falou, tua participação é pequena, só meia horinha, não pode falar de futebol. Tchau, Cabral. Aí não pode, é o chefe, né? Eu vou obedecer o chefe. Te respeito. Tchau, um abraço. Flamengo eliminado para o Atlético Mineiro. Quem tá feliz hoje é o Charles Moura Neto. Flamengão caiu, Coringão avançou e o Galo da Massa também. 10 horas, 1 minuto. O Coutinho também, você é Galo, né? Só que você é aquele Galo fajuto, né? Eu sou fajutaço. Não acompanha muito. Zero de futebol. Não, mas quando o Galo ganha, eu fico feliz. Então pode ficar. Beleza. Ganhou mesmo. Ganhamos o que nos pênaltis. Agora, quartas de final na Copa do Brasil. Quartas de final na Copa do Brasil. Tá bom, estaremos lá. Pô, e vale muito dinheiro. Vale. Copa do Brasil paga bem. 10 horas, 2 minutos. Se liga aí nos destaques da nossa edição do Mercado à Vista de hoje. Eletrobras tem lucro ajustado de 1,5 bilhão de reais no segundo tri e anuncia 4 bilhões de reais em dividendos. Sem ajustes, a Eletrobras apurou um prejuízo líquido de 1 bilhão 330 milhões de reais no trimestre encerrado em junho. Suzano reverte prejuízo, lucra 5 bilhões de reais no segundo tri e eleva a projeção de investimentos. Empresa revisou sua estimativa de investimento de capital, CAPEX, para 13 bilhões e 300 milhões de reais em 2025 versus 12,4 bilhões. Brava reverte prejuízo e registra lucro líquido de 1,05 bilhão de reais no segundo trimestre.
O resultado reverteu um prejuízo líquido de 582 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. Braskem registra queda de 93% no prejuízo do segundo TRI para 267 milhões. Receita líquida para o período foi de 17 bilhões 860 milhões de reais, ante 19 bilhões registrados no ano anterior. A partir de agora, tudo isso e muito mais no Mercado à Vista. Dez e 3, Coutinho, olha a onda, olha a onda. Tava subindo 0,20, partiu para 0,40, chegou a 0,50, agora 0,40 de novo. O Ibovespa Futuro, tchá, avançando no 135.515. O Ibov à vista corre atrás, já tá na máxima em 0,24 de ganho. E o dólar buscando os 5,47, é você. E R$ 5,485, objetivo é R$ 5,476. O dólar extremamente comportado, né? Então caiu, lateralizou, caiu, agora lateraliza novamente, cai novamente, então tá aí um pool de envelopes de baixa, vendido no dólar, extremamente bem vendido, só ficar atento agora, estamos no 84,77, já é um ponto de correção. No caso do índice, desacelera no último candle de 15 minutos, o movimento é insuficiente para quebrar a alta, deixa o índice corrigir, afinal de contas, desde a sua abertura ele guepou e só subiu, então faz leve correção, mas ainda mantém o no 35862. 10 e 4, Gabriel Junqueira na ponta da conexão, traz o seu destaque inicial para a cobertura de hoje. Alô, Gabriel! Muito bom dia, Léo, muito bom dia, Coutinho, Camila, pessoal. Bom, né, o mercado segue na tendência de alta, a gente segue precificando os bons resultados das empresas e também ao passo que o clima ali em Brasília vai dando uma diminuída, né, então a gente já teve aí as questões do legislativo começando a ser endereçadas, né, todo aquele alvoroço que a oposição estava causando já dando uma dispersada, a gente começa a ter um mercado um pouco mais tranquilo, né, e voltando a tendência que nós vemos desde o começo de 2025. Fluxo para emergentes recebendo e dinheiro estrangeiro e o dólar, acreditem se quiser, cada vez mais para baixo, né? A pergunta é, dólar, cadê você, meu? Morreu? R$ 5,485 e baixando. O Coutinho há pouco visitou aqui o gráfico e chegou a falar que se houver uma perda estrutural de suporte, a gente pode sonhar com 5,27. Meu Deus, o mundo gira, hein? Final do ano passado a gente achava barato a 6,15, 6,20 nos momentos de mais estresse, quando esse dólar chegou a 6,30. Camila Nascimento, destaques corporativos não faltam, a gente começa repercutindo os principais deles no momento em que Cogna é o grande destaque positivo da bolsa, sobe 4% e o destaque negativo está com Auri 3. Vamos lá, Cá, você. Vamos lá então para o primeiro destaque, que é sobre Eletrobras. A companhia reportou balanço, teve um lucro ajustado de 1,5 bilhão de reais no segundo trimestre e também anunciou o pagamento de dividendos. Então a Eletrobras reportou um lucro líquido de 1,47 bilhão no período, 43,3% superior ao lucro ajustado registrado no mesmo período do ano passado, conforme o relatório de resultados divulgado na última quarta-feira. Sem ajustes, a Eletrobras apurou um prejuízo líquido de 1,33 bilhão no trimestre encerrado em junho, revertendo o lucro de 1,74 bilhão de um ano antes, impactado por um ajuste de 3,43 bilhões de reais motivado pela mudança no fluxo de pagamentos da indenização da chamada rede básica do sistema existente, as transmissoras de energia do grupo, conforme aprovado pela agência reguladora ANEEL. O EBITDA ajustado regulatório da companhia totalizou 5,5 bilhões de reais e a Eletrobras também anunciou o pagamento de dividendos, um total de 4 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada na movimentação de Eletrobras. Elet 3, nesse momento... Elet 3 está em leilão com uma alta de 6,48%, Junqueira. Bom, Eletrobras é um dos cases aqui que eu mais gosto na bolsa, né? Um baita turnaround que eles fizeram desde a privatização do papel. Acho que é uma baita empresa e ela está entregando tudo que ela prometeu.
teve um balanço melhor, melhorou sua estrutura de capital e está se preparando para virar um grande player de dividendos, aí já pagando um yield considerável de 4,5%. Né? Gosto do case, temos posição aqui na Santa Fé, gostamos e sigo comprado em Eletrobras. Graficamente falando, ativo 44176 em leilão, tá aqui, ele provavelmente deve romper este canal. O FIBO você pode já inclusive alterar, eu vou jogar ele para cá já imaginando. E aí que você tem uma terceira linha, então vamos para a setinha. E atento quem está comprado, porque 41,80 é um ponto de venda para a Eletrobras. Então, por favor, vai ficar felizão no dia de hoje, mas vai de cara numa retração de 61, uma terceira linha. Então, esse trade a gente também já fez ele, eu fiz esse trade em YouTube, tá? Então, a gente pode até dar uma passada, ver se efetivamente deu certo. Só, por favor, atenção, Eletrobras, nesta região de 41,61 é um ponto de inflexão para venda. Quantos pontos Eletrobras não vai entregar para o Ibov tão logo saia de leilão, hein? 6,5% de alta. Putz, aquela vida. 10 horas 9 minutos. Mandar um abraço aqui pro Matheus Martucci. Ó que legal o comentário dele. Ele diz: Léo Lindão, meu Coringão ganhou. Manda um abraço pra minha família, a família Martucci. Minha esposa Jéssica, a minha filhinha Sofia e a Alice tá chegando. Por gentileza, Léo, manda esse abraço. Tô aqui todos os dias. Dali Mate, um abraço carinhoso para toda a família Martucci, uma grande família, e que a Sofia seja cada vez mais abençoada e a Alice, que tá chegando, que venha com muita saúde, com muita boa energia para tornar essa família bonita ainda mais. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, estamos juntos. Um abraço ainda pro Douglas Vieira, pro Carlos Cifrão, pro Paulo César, pro Leandro França, também o glorioso Hugo Leão e o Fernando Combi. Olha aqui, o Leandro França tá dizendo: bolsa barata e a Selic em 15%. O tarifaço não afeta o curto prazo, é igual a dose do remédio. O Leandro tá ascético, né? Ele tá provocando aqui, olha, com o tarifaço, em algum momento vai bater, tá dizendo aqui o Leandro. O Gustavo Freitas, Brave 3, teve resultado ontem, e reverteu o prejuízo, né? A gente vai falar já já. Agora tem Suzano no radar. Camila Nascimento. Suzano reverteu o prejuízo. A Suzano elevou sua projeção de investimento para o ano em cerca de 7% nesta quarta-feira, após registrar um lucro líquido de 5 bilhões de reais no segundo trimestre, uma reversão do prejuízo de 3,77 bilhões de reais apurado no mesmo período de 2024. O resultado também veio acima da expectativa de analistas, que era de 3,97 bilhões de reais. Em fato relevante, a Suzano revisou sua estimativa de investimento de capital, o CAPEX, para 13,3 bilhões de reais em 2025. Anteriormente, a previsão era de um investimento de 12,4 bilhões de reais. Suzano sobe nesse pregão, depois da divulgação do balanço, está avançando 3,78% aos R$ 53,72. E só para complementar uma informação que saiu também antes de passar para você, Junqueira, a Suzano vai aumentar o preço da celulose para a Ásia em $20 por tonelada em agosto, de acordo com uma apuração da Reuters, Junqueira. Pois é, foi um resultado consistente, Cami, acho que até um pouco melhor do que o que a Klabin mostrou. O que chamou a atenção foi, primeiro, aqui a troca de ativos biológicos com a Eldorado no valor de 1,3 bilhão, então isso foi interessante. E também o corte de 3,5% na capacidade de produção de celulose, de uma forma aí a mostrar que parece a celulose ter encontrado um fundo no seu preço, né? Gostei do resultado, acho que as papeleiras vêm sofrendo bastante, assim, então elas estão numa baita maré ruim aí, acho que pode ser que no médio prazo a gente comece a melhorar um pouquinho, né, tanto nela quanto na Klabin. Graficamente falando, nota que o upside de hoje, olha só, vou dar um zoomzão no gráfico, tá aqui do seu lado direito, 531 é insuficiente para quebrar o canal, tá? Então, diferente, por exemplo, de Elet, que rompeu o canal, SUSB ainda fica lateralizada, SUSB está na parte inferior, região de compra sem figura gráfica. Quem está comprado, ok, se beneficia no dia de hoje de 3,5% de alta, só que, por favor, atenção a 54,11. 54,11 é uma região que SUSB tem tido dificuldade de passar, vai que bate no 54,11 e volta para dentro do canal. Agora, Brava Energia, nosso próximo destaque, enquanto ainda há papéis em leilão, mas Eletrobras saiu e está subindo 6,12%, R$ 41,50. Olha, por pontos, só Eletrobras entrega para o Ibov
330, Elete 3, Elete 6 somadas. E quem tá brilhando também é Redditor Smart Fit. Nós temos muito assunto para tratar. Brava Energia é o próximo, Camila Nascimento. A petroleira Brava Energia registrou um lucro líquido de 1 bilhão no segundo trimestre, com impulso de recordes de produção, receita e resultados operacionais. O resultado reverteu um prejuízo líquido de 582 milhões de reais registrado no mesmo período do ano anterior. O CEO da companhia, o presidente da companhia, deu uma entrevista à Reuters depois da divulgação do resultado e disse que a companhia vem consolidando uma trajetória de entrega de resultados que teve aumento de margem, melhora de caixa, também melhora no endividamento e foi um trimestre repleto de coisas boas na visão dele. O EBITDA ajustado também somou recorde e ficou em 1,33 bilhão de reais entre abril e junho deste ano, uma alta de 29% na comparação com o mesmo período de 2024. E Brava Energia está subindo 2,16% aos R$ 20,33, Junqueira. Bom, vamos lá, né? Baita resultado da Brava, acho que o melhor resultado desde a fusão da 3R com a Enalta, né? O que chamou a atenção, além do volume vendido que cresceu 25%, o lifting cost que conseguiu recuar para 17,4 dólares por barril. Se você exclui a parte de arrendamentos, fica 15 dólares por barril, que é bastante positivo, né? Vamos lembrar que o lifting cost é o custo ali de extração e tal do petróleo, basicamente mostra que a empresa começa aí a rentabilizar na operação, atrás ainda de Petro, atrás de Prio, mas hoje a Brava Energia está se mostrando ser um papel muito interessante nesse cenário aqui de turnaround da empresa, né? E aí tem muita gente falando já de um long short Brava com Prio, né? Até pergunto aí pro Coutinho o que ele acha olhando os gráficos das duas empresas, né? Vamos lá, vamos falar de Brava rapidamente, eu preparo para você o long short. Brava, R$ 20,30, formação gráfica não tem, vai fazendo harmônico, sai de um fundo, vai para topo, volta para fundo e agora sobe como se não houvesse amanhã, R$ 20,22, objetivo R$ 21,80. Figura gráfica é desfavorável, a lateralização é longa e ampla. Da forma que tá, ok, você vê que no curto prazo esse cara vai subindo, mas já está próximo do último terço do movimento. Então quem está comprado, por favor, atenção, porque a tendência aqui é que esse cara se desvalorize. 10 horas 15 minutos. Amigos, Redditor foi devolvida a leilão, TOTUS foi devolvida a leilão e Minerva foi devolvida a leilão. Os três papéis em função de algum desequilíbrio entre as ordens de compra e as ordens de venda na precificação, logo depois do primeiro leilão, que é o leilão a que todos os papéis estão submetidos como leilão de abertura. Redditor subia 4,45%, cotava 35,91, TOTUS 1,13 a 44,61 e Minerva 5,30. Quando subia, 0,95%. Vamos dar contexto a algumas das informações relevantes aqui. Por exemplo, Redditor. Redditor trouxe um número tão bom assim, Camila Nascimento, que pancada de alta. RDOR 3, 35,91, quase 5% de avanço. Alô, Camila. Vamos lá, então, para os números de Redditor. A companhia registrou um lucro líquido significativo, um avanço de 12,2% no trimestre. Já a receita líquida consolidada da companhia avançou 11,3%, atingindo 14 bilhões de reais entre abril e junho. A receita líquida consolidada da companhia registrou, então, um avanço de mais de 11%. Deste valor, 7,9 bilhões de reais vieram da Redditor, uma alta de 13,8%, e 8 bilhões da Sul América, uma variação de 10,7%. A Sul América apurou uma melhora de 2,3 pontos na taxa de sinistralidade, que ficou em 81,3% no segundo trimestre. A seguradora encerrou o período com 3 milhões de segurados de saúde, o que representa um incremento de 7,7% na comparação anual e alta de 65 mil vidas entre abril e junho. A Redditor encerrou o segundo trimestre com quase 13,1 mil leitos, 10% acima na comparação com um ano antes, Léo. Obrigado, Camila Nascimento, trazendo um pouco mais de contexto para a Redditor. Coutinho, vamos para o gráfico, até para a gente ver se ontem já havia uma antecipação dessa alta. Olha só, Redditor, esse é o gráfico semanal, aqui com o diário fica claro, né? Ontem a gente já teve uma bela esticada no candle de alta e estamos tendo sequência. Quer dizer, ontem o mercado comprou para antecipar o balanço e o balanço hoje
foi tão bom e acima das expectativas que a compra de ontem não implica a realização, pelo menos por enquanto. Continua a toada de alta. Vamos dar uma olhada só o que está acontecendo. Olha só, pessoal, sua mínima 3185 sobe R$ 35,73. Então, a priori, subiu. Só que, de novo, assim como o anterior, lamentavelmente me esqueci, mas o que eu tinha acabado... Qual foi o que guepou? Me perdoa. O último que guepou, e eu falei que era um pontinho de venda, mesma coisa aqui agora. Olha só, esse cara também tá num ponto de venda. Então, por favor, quem tiver comprado em Redditor, atenção, R$ 35,69 é um ponto de correção. Então, vou colocar uma setinha vermelha nesse cara também, porque Redditor deveria iniciar um movimento de queda. 1, 2, 3. Não, lindinho, já te falei. É a expansão que você tem que olhar, lindinho. Daqui pra baixo, ó. É a terceira aqui, ó. É pra baixo, são as expansões que não passa. Porra, mas não passa, lindinho. Não, pra lindinho, passar ó. dessa aí também tem que acontecer um hecatombe. Tem que colocar uma ogiva nuclear em Redditor. Aí é fácil falar que não passa. Lindinho. E se passar, você vai falar, não, tem que atualizar o fractal. Às 10h18. 10h18. Olha o índice e o dólar aí na tela. Moeda americana caindo 0,06%, R$ 5,490. Olha o índice, 0,65% de avanço. Renovou máxima agora há pouquinho, no 0,73% de ganho. É o Ibovespa ofertando com 135.500 pontos. TC News. Seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Vamos para a Central TC Investimentos. Guto Cerávulo tá chegando e com ele oportunidade e exposição a opções. Tem para todos os gostos na nossa cobertura do mercado à vista, ninguém fica de fora. Vai, Guto! Muito bom dia, vamos lá. Hoje temos balanço de Petro. Olha aí no gráfico, R$33 para cima, já está acima da média de 200, fazendo um pivô, pode andar bastante, né? Mas eu quero fugir da volatilidade, né, do balanço. Então, para isso, vamos fazer uma compra de put, tá? Compra de seguro. Se der errado, tranquilo, travadinho, tá? Então, vamos lá. Petrobras agora é R$32,50. Eu estou falando de comprar o seguro, a put, é a opção de venda. Petrobras U 341, strike 32,57, exatamente aqui o Mad Money. Preço exatamente no meio de spec, a 0,88. Comprou ação, comprou a put, custo fica em 33,39. Perda máxima lá no vencimento. Ó. Eu tenho 31 pregões, né, para o dia 19/9. Então fica tranquilaço. Se romper andar, você está tranquilo, porque é ganho infinito e perda limitada. Turma, não andou? Simples. Zera put e continua o jogo. Beleza? Porque é faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. O cara compra, o mercado cai. Ele vende, o mercado sobe. Faz isso 12 vezes e diz que o mercado é manipulado. Não é manipulado, não. É sua bússola invertida, Curupira. Vamos de novo. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Por isso, faça o curso do Coutinho. Vai ganhar dinheiro. Ah, lindão! E olha que não foi nem combinado, hein? Eu vou te falar, é um mar de seres sábios aqui nessa empresa. Muito obrigado, Gutão, pelos quase 20 anos juntos. E o meu advogado ali também, que falou, realmente bulimado pelo Moreno, bulimado não, pelo... Não, por mim não. Não. Eu concordo com você, é muito difícil. Você, Coutinho, sabe que mora, ó, no lado muito esquerdo do meu peito. 10h22. Camila Nascimento, Gabriel Junqueira se somam à nossa conversa para mais highlights. Por quê? Gabriel, eu falei há pouco de Redditor. A gente vai falar... Já falamos de Brava, já falamos de Suzano, já falamos de Eletrobras. Ó como nós não perdemos nada. Agora Redditor. Braskem é o próximo gancho.
A Cá vai falar de Braskem com o informativo. Quando a bola chegar pra você aí no gramado, no campo de ataque, você é artilheiro que é, amigo. Fala também de Redditor. Teve 2 perguntas aqui no chat voltadas pro seu olhar de fundamento. Se vale a pena Redditor com uma alocação um pouquinho mais de horizonte longo. Então tem Redditor e Braskem pra você comentar. A Camila traz a informação. Vai lá, Cá. Braskem está caindo 4,23% aos R$ 8,16. Acabou de entrar em leilão. A companhia divulgou balanço, registrou uma queda de 93% no prejuízo no segundo trimestre. O prejuízo acabou indo, então, para 267 milhões de reais, quando comparado com o mesmo período de 2024. A companhia apurou um resultado operacional medido pelo EBITDA recorrente de 427 milhões de reais, um recuo, na comparação com 1,670 bilhões de reais obtido no segundo trimestre do ano passado. A receita líquida para o período foi de 17,86 bilhões de reais. A receita anterior, na base de comparação usando o mesmo período, havia sido de 19 bilhões de reais. O investimento previsto para ser realizado ao longo de 2025 pela Braskem é de 2,4 bilhões, dos quais 515 foram realizados ao final do segundo trimestre, Junqueira. Vamos lá, vou começar por Braskem, que você acabou de comentar, Cami. A Braskem veio com resultado ruim, né? Você tem uma sazonalidade, um ciclo ruim do setor petroquímico, fora todo o resto ali da briga de governança, questões ali de Maceió, enfim, né? De alavancagem 10,6 vezes dívida líquida EBITDA, né? Então, a situação da empresa está lamentável, para não dizer outra, né? Uma empresa que realmente precisa de muita resiliência, como ela mesma colocou no release, para conseguir fazer toda essa mudança e essa estruturação. É uma tese que eu não gosto nem um pouco, né? Agora, falando de Redditor, resultados muito sólidos. Chamou a atenção mesmo a parte de operação hospitalar, né, que registrou um avanço muito relevante, e a Redditor ela começa aí a mostrar já um turnaround dos seus resultados, uma consolidação também das aquisições que ela fez, a alavancagem da empresa também mais controlado. Enfim, a Redditor vem sendo aí uma empresa que vem apresentando bons números e pode mostrar uma tendência um pouco melhor. Que, aliás, né, ô Léo, eu não sei se você já se internou num hospital da Redditor, mas outro dia eu tive que dar um pulo lá no Vila Nova Star. Meu Deus do céu, o que é aquele hospital? Eu vou comprar ação da empresa só para ficar hospedado lá no Vila Nova Star. É quase um hotel aquele lugar. Então, mas falam mesmo que o diferencial da Redditor é até a parte da hotelaria. Não bastasse os bons profissionais, etc., mas a pegada quase hoteleira na hora de você ter que ficar ali na estrutura em si, né? Pra quem mira conforto, não há dúvida, faz uma baita diferença, sabemos disso. Bom, já ouvimos o Gabriel então, tanto em Redditor quanto em Braskem, e a gente parte pro gráfico e pro comportamento do preço. Enquanto o Ibov vai dando o seu show. Olha lá o Ibov, ó. 0,82% de avanço. Os 135.500 ficando pra trás. Coutinho. Então, Redditor, atenção pessoal, por favor, R$ 35,56 cota, 35,70 um ponto de venda. A setinha tá aqui. Isso aqui é um ponto de inflexão. Quem está comprado, extremamente bem comprado. Hoje se beneficia de 3,5% de alta, mas por favor, fiquem atentos. No caso de Braskem, BRKM5, bom, aqui é outra coisa. O ativo em leilão, cota R$ 8,14, tem um longo canal de baixa, tem um fibo baixista desenhado em amarelo, que leva a Braskem a R$ 6,93. 10,26, especialmente pro Leandro Araucária. Caule chega. Tá aqui no chat também, conversando com a gente, o Renato Barcelos. Quem mais tá aqui? Investidor Maromba. Daqui a pouco tem Smart Fit, hein? Gabriel, você não vai escapar. Queremos te ouvir sobre os fundamentos de SMTO3. Para o Carlos Cifrão. Quem mais? Ó, o Vini My Gorgeous, o Marcelo Castro. Amigos, nossos likes estão fracos hoje. Tá fraco. Nós não estamos nem com 1.400. Por quê? Porque você do outro lado chegou, colocou o pé na mesa, tudo bem, tranquilo. Tá vendo o Ibovão, ó, na máxima intradiária, 135.721 pontos. Tá abrindo já aquela cerveja, aquele champanhe e esqueceu da gente. Avaliando aí o minuto a minuto do mercado conosco e esqueceu de nós. Deixa o seu like, faz uma baita diferença. É ou não é? Minha querida Leila Rodrigues, Renato Barcelos, o Paulinho, o Leandro França. Vamos caprichar no like aí pra gente avançar
pros 1.400, 500, 600 e 700. Sim ou não, Coutinho? Com certeza. Eu vi, foi a sua técnica rápida ali você vê, né? Em deletrear as letras dos nomes ali. Tem que ser ligeiro aí nesse chá. Senão a gente tropeça em cada Pikachu. tem que caprichar aqui. Valeu! Olha lá, por exemplo, olha o que me escreve o Vini Mais Gordos. Se eu ler isso aí, o problema que eu ia ter lá em casa. Tá vendo? Olha lá. É complicado aí, Camila. Você acha que é fácil a vida do âncora? Olha lá. Não. Olha aí o texto. Você sabe muito bem que não é. Olha, o Gui Rock. Tá bom. E o Kleber Neves, já aquecendo a nossa cobertura pro avista americano, ó. Eli Lilly, caindo muito forte no pré-mercado americano, ele tá dizendo. A gente já vai fazer a cobertura desse assunto, fechado? Quem mais, ó? O Renato, o Painho e o Chic Chic, lá do Mato Grosso. Valeu pelo carinho de todos vocês. 10 horas com 28 minutos. Ó, é o seguinte, pessoal. Na composição do Ibov, tem destaque de baixa hoje? O que é que cai, se é que cai? Tem. Braskem é o grande destaque de baixa, acaba de ser devolvido a leilão. BRKM5 cai a 4,23% quando a B3 olhava e devolvia o papel para leilão. 8,16 era o preço. Coutinho, vamos lá, revisitando o Braskem, que coisa, hein? E tá lá, paradinho, em cima de um suporte, R$ 8,23. Na verdade, já perdeu o 8,71, que é essa linha horizontal branca, né? Então assim, a coisa já tá ruim, agora tá perdendo o 8,23 num pivô de baixa, num canal de baixa. Então assim, não precisa nem falar, né? Quem tá comprado em Braskem extremamente mal comprado. Se 8,13 é ruim, imagina 6,90. Obrigado, Coutinho. 10,29. E olha, para além de Braskem, tem Ipera caindo 2, Raia Drogasil numa levíssima correção, subiu praticamente 20 ontem, tá recuando 1,4 agora. E são esses os 3 papéis que mais caem. Os que mais sobem, Eletrobras. Olha aí quem vem depois dos Estados Unidos. A gente ouve o Gabriel sobre Smart Fit. Smart Fit é o segundo papel que mais avança, 4,5%. E aí você tem Redditor, que já dá uma arrefecida, mas segue firme em 3,4% de avanço. Outro papel que vai me chamando a atenção. Dá tempo, Coutinho, vai. 30 segundos. MRV, ó. MRV E3. Tá em 6,51. Tenho a impressão que rompeu aquele intervalo relevante, hein, Coutinho? Finalmente. Olha só. Finalmente conseguiu romper o 6,33. O ativo cota. Pode colocar a música mesmo, porque olha. Desde quando? Desde abril 25. Tentou 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta vez esse cara resolveu se mexer. Cota R$ 6,51, mas não fique muito animadinho, sabe por quê? Porque quando você dá uma olhada no gráfico com um pouquinho mais de atenção, na verdade você tem um novo ponto para romper, R$ 6,60. Então a alegria durou pouco, por favor fiquem atentos. Você tem sim o rompimento anterior, que era essa região que não conseguia, do 6,33, mas agora 6,60. 10 horas 30 minutos, no momento em que o Ibov renova a máxima intradiária, 135.880 pontos. O relógio nos leva para os Estados Unidos. Tá na hora, no oferecimento de CME Group, do Opening Call. E vamos lá com a tabela da volatilidade pintando pra gente ilustrar a dinâmica de cobertura. Tá aqui, ó, DXY 0-0, 98,157. Olha o VIX, 3,3% de baixa, nenhuma novidade. E outros de 2, 10 e 30 anos praticamente estáveis também. Simples assim. 10h31, acaba de chegar uma informação via agências internacionais de que o governo da Suíça não considera contramedidas às tarifas americanas. Lembremos que entre os países desenvolvidos, a Suíça foi um dos mais punidos, se não o mais punido, com as tarifas americanas contra os produtos do país, que são muito consumidos lá na terra do Tio Sam. Tarifas elevadas. A presidente da Suíça chegou a visitar os Estados Unidos nesta semana, ontem, e não conseguiu trazer qualquer novidade, alinhamento ou denominador comum. Foi uma viagem que praticamente se perdeu. Agora, a informação de que o governo suíço, em resposta a isso, não considera contramedidas às tarifas americanas. Guarde essa informação, sobretudo para a relação dólar-franco suíço. Camila Nascimento, os índices acionários na terra do Tio Sam estão como?
Abriram em alta, o S&P está subindo 0,56%, 6.379 pontos. Dow Jones com alta de 0,57%, aos 44.444 pontos. Nasdaq sobe 0,78%, aos 21.337 pontos. E o Russell 2000 com alta de 0,95%, 2.242 pontos, Léo. 10 horas 32 minutos, bola rolando nas negociações, Coutinho neles. Apple subindo 2,11%, Amazon 0,4%, Google 0,4%. Que mais tem aqui, ó? Microsoft 0,25%, Nvidia 1,4%, Tesla no 0 a 0. Oh, que beleza, hein? Que beleza o apetite pelo risco lá nos Estados Unidos. Qual que é a exceção? Meta no 0 a 0? Tesla no 0 a 0? Incaíveis essas ações no curto prazo? É a festa do corte de juros por parte do Fed em setembro. Vai, Coutinho! O mercado americano melhora, então olha só, Dow Jones agora deu uma encorpada, 44.500 pontos. Eu olho para Nasdaq 23.530, também deu uma boa encorpada no candle. S&P 500 está ali, no limiar dos 6.400, cota 6.391. E o Russell 2000 também sobrevive em cima desse suporte e dessa parte inferior do canal, 2.241. Ainda é cedo para falar que o mercado americano virou, eu estou ainda na parte de baixo do canal, mas por enquanto as coisas são positivas. E aí, vamos para onde aqui na Bolsa Brasileira com a abertura americana? Deu bom, né? Deu bom. Ibovespa renovando máxima intradiária, o gringo batendo a porta. Olha a onda, desde as 9h15 aqui, hein, quando o Indifut estava subindo 0,20. A onda era essa, gerenciamento de risco para eventual quebra dela, mas a onda era essa, clara, do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista do noticiário, do ponto de vista da expectativa do corte de juros nos Estados Unidos, do ponto de vista do overview e do ponto de vista gráfico. Dólar para baixo, bolsa para cima. O trader que tava com a prancha, acompanhando o nosso minuto a minuto, tá surfando e tá curtindo. 136.400 pontos no Indifut. O Ibovespa em 136. Voltamos, hein? 136.157 pontos. Eletrobras, Smart Fit, Suzano, vamos! Faz sentido que vamos de Strave. É papel amassado em função de juro elevado. Vamos 3 subindo quase 3%, de volta a R$4,03. Teve gente aqui no chat que contou pra mim que fez bastante preço médio ali na faixa dos 3,80 a 3,90. MRV também se destacando em 6,55. Você curtindo as movimentações. Curva de juros, 5 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. E com isso a gente vai pro Gabriel Junqueira, que traz o seu destaque em meio à abertura americana. Vai, Gabriel! Bom, Léo, o mercado está precificando ali um movimento muito otimista, né? A gente está vendo as questões tanto lá fora quanto aqui no Brasil pressionando ali as empresas de uma forma positiva. Então, resultados bons, resultados que estão sustentando, né, essas altas das bolsas. Então, toda a questão que a gente vê macroeconômica, a questão de tarifas, parece estar saindo um pouco do foco e a gente está indo ali para um movimento mais positivo. Mas não se enganem, pessoal, mesmo numa tendência de baixa, a gente pode ter um teste no topo do canal, né? Então é normal que isso tudo aconteça, mas ao mesmo tempo a gente precisa ficar muito atento, porque as empresas vêm reportando muito bem, independente da questão macroeconômica, e o que muito se imaginava que a gente teria, né, um efeito nos balanços, nas questões nos Estados Unidos e aqui no Brasil sobre as tarifas, não tem acontecido, né? No entanto, Léo, quando eu separei aqui os destaques corporativos para a gente falar hoje, eu quis separar 2 aplicativos de celular que estão se destacando, um de uma forma muito positiva e outro de uma forma muito negativa. Qual que você quer começar? Vamos com primeiro a tempestade para depois vir aquele sol bonito. Então o aplicativo que está quebrando a cara, qual é e por quê? O aplicativo que está quebrando a cara é o aplicativo dos solteiros, Léo. Não tá na moda ser solteiro mais, tá na moda ser casado, né? Porque o Bumble, um dos maiores plataformas globais de relacionamento, reportou um prejuízo de 367 milhões de dólares, menos 2,45 por ação, que impactou aí de uma forma muito negativa. A receita caiu 7% no ano contra ano, a base de usuários recuou
8,7 no Tri contra Tri para 3,78 milhões de usuários no Bumble, e a companhia está tentando se reposicionar com esses usuários mais engajados, né? Os famosos solteiros aí de carreira, né? Não tá na moda ser solteiro mais não, Léo. E quando a gente pensa no que tá na moda, né? O que tá na moda é aprender idiomas, porque a Duolingo, que é a principal plataforma global de aprendizado de idiomas, reportou um resultado muito acima da expectativa, com receita de 252 milhões de dólares, crescimento de 41% no ano contra ano, 46% a mais nas receitas com assinaturas, e aí a turma está realmente trocando o date por uma aula de inglês, Léo. Olha, o Gabriel tá cada vez melhor, bicho. Um comunicador, Gabriel, tá vendo só? Então vamos pros gráficos. Coutinho, é você. Olha só, Duolingo na tela. O ativo cota 343 dólares, deu uma boa, de uma queda também, já está entrando em região de reversão, vide Embraer. É praticamente o mesmo gráfico. Tem ainda um leve downside, o seu ponto de compra ótimo é 298 dólares. No caso de BMBL, deixa eu ver se eu lembrei certo, ele está aqui. Olha só, esse está muito ruim, 7 dólares e 65 centavos. Se você der um zoomzão no gráfico, então cai como se não houvesse amanhã. O ativo cotou 30, o ativo cotou 23, o ativo cotou 12 e agora está aqui, lateralizado em região de compra, porém sem figura gráfica de compra. No curto prazo, esse cara, ele é baixista, olha só, atingiu resistência, caiu, atingiu resistência, caiu. Eu não vou casar, não vou com mulher viúva, não vou entregar meu coração, não vou a quem já teve outro dono. Eu não vou entregar o meu coração a quem já teve outro dono. Não vou me casar, não. Quer dizer, esse aí, ele tá no Bumble e não abre mão do Bumble. Tá bom. Leilão. Leilão do Tesouro, que aprofundou quedas nos DIs aqui. É você, Camila. Depois da divulgação do leilão pela ponta da oferta pelo Tesouro Nacional, os DIs passaram a recuar até 5 pontos base. Em LTNs, com vencimento em 2026, foram ofertados 2 milhões de títulos, com vencimento em 2027, 3 milhões de títulos, com vencimento em 2029, 2 milhões de títulos. Já com vencimento em 2032, 3 milhões de títulos foram ofertados, totalizando em LTNs 10 milhões. Em NTNFs, com vencimento em 2031, 1 milhão de títulos, e com vencimento em 2035, 1 milhão de títulos também. Em NTNFs, 12 milhões de títulos. No total, o leilão, contando LTNs e NTNFs, 12 milhões de títulos ofertados, Léo. E a gente já emenda com você mesmo, Cá, para as histórias que você separou ainda na nossa cobertura especial de Estados Unidos. Tem Apple abrindo em forte alta, como a gente destacou. Um pouco menor do que o pré-mercado americano anunciava, mas ainda assim considerável. Mas não só Apple, tem Intel também, que está na ponta oposta, né, caindo firmemente. E Lilly, com um pré-mercado, o Kleber chegou a destacar no nosso chat, vinha punindo o pré-mercado, a abertura do Avista, nós vamos saber como é que foi. Você, Cá. Vamos começar então por Apple, por uma matéria da CNBC, que traz o que os maiores fabricantes de chips do mundo estão fazendo para evitar as tarifas de Donald Trump. Essas empresas estão apostando em investimentos nos Estados Unidos para conseguir uma isenção dessa tarifa de 100% que Trump ameaçou colocar sobre chips fabricados fora dos Estados Unidos. A TSMC, o maior fabricante de chips do mundo, prometeu um total de 165 bilhões de investimentos para os Estados Unidos e ampliar a fábrica de chips que a TSMC já tem em Phoenix, no Arizona. Samsung também prometeu instalações de chips no Texas e também bilhões de dólares em investimento. E destacar também NVIDIA, que diz que planeja produzir até 500 bilhões em infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos por meio da fabricação dos próximos 4 anos. E aí a gente chega em Apple e, comparando com as iniciativas das outras companhias, dá para perceber que Apple planeja investimentos bem maiores nos Estados Unidos. Embora não seja estritamente uma empresa de semicondutores, a Apple projeta os seus próprios chips e Trump anunciou na quarta-feira que a companhia vai investir 100 bilhões de dólares adicionais em empresas e fornecedores americanos nos próximos 4 anos. A Apple disse que sua cadeia de suprimentos baseada nos Estados Unidos produziria mais de 19 bilhões de chips para os seus produtores este ano, o que inclui a fabricação da TSMC no Arizona. E por isso as ações da Apple saltaram no último fechamento mais de 5% e chegaram a subir mais de 3% no pré-mercado
Análise de Apple, então, Coutinho? Bora lá. Apple tá na tela, conforme a gente comentou, pessoal. Apple realmente, né, o Léo comentou, Apple tá acima do canal. Agora a gente precisa ver se esse movimento se sustenta, né? Se esse cara eventualmente não cai, volta para dentro do canal, permanece dentro do canal. Quando você olha para Apple no quesito estrutural, para mim é muito mais provável ela cair do que continuar subindo. Então, ok, quem está comprado hoje se beneficia de 2,40% de alta, mas eu acho que vale um stopzinho. 10 horas 42 minutos, vamos para os outros destaques, cá. Eli Lilly teve um lucro de mais de 5 bilhões de dólares no segundo trimestre, uma alta de 91% na comparação anual. As receitas da farmacêutica americana alcançaram 15 bilhões e meio de dólares entre abril e junho, um crescimento de 38% sobre o mesmo período de 2024. Em nota, o diretor-presidente da companhia disse que a Lilly teve mais um trimestre de resultado robusto, com uma alta de 38% nas receitas. A empresa destaca que o volume de produtos vendidos aumentou 42% no ano, compensando a queda de 6% nos preços. As vendas do Mounjaro aumentaram 68%, enquanto do Zepbound viu alta de 172% no faturamento. Segundo a companhia, suas vendas nos Estados Unidos aumentaram 38% a quase 11 bilhões de dólares, enquanto o faturamento em mercados internacionais subiu 37%. Com o bom resultado das suas canetas emagrecedoras, a companhia aumentou as estimativas de lucro no ano na faixa entre 58 e 61 bilhões de dólares para 60 bilhões a 62 bilhões de dólares. Apesar dos resultados do segundo trimestre ficarem acima do esperado pelo mercado, investidores reagem aos dados clínicos abaixo do esperado do Orforglipro. E aí, exatamente por conta dessa linha do balanço, que Lilly cai 13% aos 648 dólares no mercado americano. Graficamente falando, eu tô tentando achar qual é a melhor figura gráfica que simboliza isso tudo, né? Então, olha só, você tinha esse suporte a 700, eu vou mantê-lo porque é o que tem. Você tem essa LT, que eventualmente me joga para baixo, ok. E em termos de FIBO, se eu tiver que fibar alguma coisa, esse cara ainda tem espaço para queda. O FIBO pode ser daqui para cá, não, na Black Arrow é ao contrário, é daqui para cá. Então olha só, esse cara agora rompe 677 dólares, você tem uma longa lateralização para queda, você tem um pivôzinho de baixo, cota 648 dólares, seu objetivo 517 dólares. Coutinho, vamos continuar falando de techs agora. Intel, vou pedir para você dar uma olhada. A gente trouxe essa notícia mais cedo, mas reforçando. Trump disse que o CEO da companhia está em conflito e deve renunciar. Aliados de Donald Trump já vinham questionando ao conselho da Intel os laços do executivo com a China. Intel tomou uma pedrada, olha só, se você tira 1, 2, 3, 4, um pool de candles aqui, deixa eu colocar a mãozinha, pronto, vai ficar mais fácil. Olha só, Intel, tudo sob controle, o papel, ainda que de forma muito lenta, vinha se recuperando, fez aqui um envelopezinho de alta, tudo sob controle, era só romper o 23, eis que tudo muda, né? Então, perdeu o suporte, perdeu a LT, foi aqui a 18 dólares, se recupera praticamente por uma movimentação orgânica. Se você falar para mim que figura é essa, isso aqui é um pivô de baixa, isso aqui é uma queda, uma eventual alta para posterior baixa. Então, no curto prazo, ok, Intel até pode respingar um cunho altista, mas Intel agora passa a ser baixista. O FIBO você pode fazer daqui para cá, você tem até o seu ponto de venda, 22 dólares e 10 centavos. 10h45 no oferecimento de CME, você curtiu? Depois que a maior bolsa de derivativos do mundo e a especialista em mini contratos assim permitiu, a cobertura, a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos, cada vez com mais detalhes para você tomar suas decisões. 14 minutos para as 11 da manhã, agradecendo pelo carinho da sua audiência, o calor da sua companhia. E olha, eu cheguei a dizer aqui que nós estávamos muito abaixo nos likes, vocês não falham nunca, já estamos com 1.580 likes. Se você der uma apertada aí no like, a gente já chega a 1.600 e começamos a nos aproximar da meta dos 1.700. Contamos com todos vocês na dinâmica desse dia 7 de agosto.
Voltamos o nosso olhar para a Bolsa brasileira. E a Bolsa brasileira agora mostra o Ibov em 1,16% de avanço, acima dos 136 mil pontos. Atenção, marombeiros de plantão. Vem aí o rei do supino, o Super Gabriel Junqueira, falando de Smart Fit, cujo informativo a cá já trouxe de saída. Afinal de contas, SMFT3 divulgou resultados na manhã de hoje. Vamos para a leitura de fundamento do Gabriel e, na sequência, tem Coutinho revisitando o gráfico já com 5% de valorização. Pois não, Gabriel? Pois é, né? Mais um trimestre forte da Smart Fit, Léo. A gente viu aí um aumento do número de alunos, um aumento do ticket médio. A base já chegou em 5,1 milhões de membros presenciais. A margem bruta de 50,9%, então muito forte a Smart Fit, muito forte mesmo. A questão do México, que estava sendo muito colocada aqui, também foi endereçado no desempenho positivo. E aí a Smart Fit entregando algo parecido com o que a gente leu ontem da Planet Fitness, né, na sua principal concorrente global. Então, o mercado muito forte para ela, baita case de investimento Smart Fit, e o investidor maromba aí, que não sei se é só cliente certamente é, né, porque ou se ele é da Smart Fit ou da Biorritmo, que é a marca premium, né? A gente ainda não sabe se o nosso investidor ele tá ali mais na academia mais premium, né? Conta pra gente aí, investidor Maromba, onde é que você treina aí? Aguardamos a resposta, vai lá, Coutinho. Smart Fit tá na tela, o ativo cota R$ 22,63, caiu, faz o movimento de correção atento. Smart Fit deveria corrigir até R$ 23,32 para posterior baixa. Temos 10 horas com 48 minutos, 12 para as 11. Sempre provocando suspiros aqui as análises de Smart Fit. Eletrobras, papel que mais sobe, depois Smart Fit, então Suzano e Redditor. Falamos das 4. Aí fecha o top 5, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar tá subindo 2,3. Putz a vida, né? Ontem tombou. Pão de Açúcar foi o grande destaque de baixa, praticamente 10% de recuo. Gabriel e Coutinho, o que a gente pode falar desse papel que decepcionou no balanço, né, Gabriel? Não, decepcionou, veio um balanço bem ruim. E aí, pessoal, a gente tem que novamente falar desse setor, né? É um setor muito, muito difícil de se operar. Eu, particularmente, não gosto das empresas que trabalham com varejo de supermercado, são margens baixas, muito, muito sensível à inflação de alimentos. Então, assim, realmente, Pão de Açúcar, para mim, ainda, além disso tudo, ela tem as questões de governança corporativa, saída de cassino, quem que vai assumir o controle, famílias querendo, né, fazer assembleia para eleger conselheiros, enfim, uma situação muito delicada que, assim, obviamente, quando você olha, e aí o binômio risco-retorno das teses de investimento, eles dizem isso, quanto maior o risco, maior o retorno potencial. A gente falava isso muito de Brava Energia, né, que também era uma tese muito semelhante, só que num outro setor, né? O Pão de Açúcar acaba sendo uma situação muito parecida. Se você olhar para Pão de Açúcar e Grupo Mateus, por exemplo, você vai ver que são empresas que operam muito parecido, só que uma empresa que muito mais organizada, muito mais arrumada, está com um risco muito menor, vai ter um retorno mais tranquilo, enquanto o Pão de Açúcar você pode ter um potencial maior, só que o risco na tese é muito maior também. Pecar tá ruim, R$ 3,11, dentro de um canal lateralizado desde sempre, a primeira quinzena, maio 25, tentou sair, montou um pivôzinho de baixa. O 3,11 é insuficiente para quebrar o movimento de baixa. Você tem Pecar R$ 2,90 e, se piorar, R$ 2,65. Agora eu queria parabenizar aqueles que montaram posição em VEG, na faixa dos 36, dos 37, VEG está subindo 2,5%, R$ 39,09. Vai se recuperando, WEGE3 e o Coutinho fala. O ativo ele está dentro de um longo canal de baixa, ele ficou retido nesse suporte a R$ 35,94 e agora sobe. O upside do ativo projeta R$ 41,51 para a posterior baixa. Então, no curto prazo, ok, está bem na foto, se beneficia dessa alta, mas por favor, atenção, você está aí a conta rápida, R$ 2,67 de chegar no seu ponto de inflexão. Vamos lá, perguntas da audiência. O Marcão mandou superchat e pediu AMD.
AMD, então a gente vai trocar, vai lá pro Black Arrow, AMD, esse aqui a gente lembra. AMD cota 167,79, então olha só, subiu, lateralizou, subiu, ficou retido nessa resistência a $179,54, faz um movimento de correção. Aqui o Fibo é o Fibo do DXY, tá? Então você faz uma complexa para pegar esta queda e eventual alta. O ativo cota 167, ele é baixista. O objetivo de AMD no curto prazo é 152, aí sim para eventual alta. Obrigado, Coutinho. De AMD ou AMD, a gente parte para SLC E3, porque o meu parceiro Ike Grafista escreveu aqui: esse papel perdeu um suporte e tá bem feio. Ih, rapaz, ontem foi um dos destaques de baixa. Vai lá, Coutinho. Bom, gráfico no semanal, por causa do comprimento do movimento, graficamente falando, tranquilo, né? Caiu, lateralizou, agora começou a cair. O ativo rompe 1,769, cota 1,746, tem um mega envelope de baixa desenhado, o seu objetivo, R$ 16,49. Você vê, né? Perdeu um suporte relevante mesmo. Nos 17,69 era uma região de proteção ali, né? Era, porque era o canal intermediário. Nota como ele vem tangenciando. Vamos puxar para trás? Ele vem tangenciando desde fevereiro 25. Então você tem fevereiro, março, depois ele volta a junho 25, novamente julho 25, mas agora deu uma azedada. Ó, parabéns aí pro Kleber e pro Ralph Alberghini. O Ralph tá dizendo: montei posição em VEG a 37,14. Vamos lá, mais pedidos da audiência também pelo Zap, DDD 48. Pedido do Laércio, Embraer. Bom, Embraer tá entre os papéis que tombaram e rapidamente se recuperaram. MBR3, agora no 0 a 0 a 77,93, Coutinho. Embraer tá numa situação ruim, fiquem atentos, por favor, né? Subiu, lateralizou e agora começa a escorregar. O gráfico de 60 minutos, ele fica mais visível. Então olha que Embraer não consegue subir. Embraer a gente está comprado a 67,95, lateraliza, só que a lateralização, ela é predominantemente baixista. Então minha recomendação novamente, zera uma parte e estopa a diferença. Coutinho, queria mandar um super beijo aqui pra Lívia. A Lívia, que é uma querida ouvinte, uma das nossas representantes femininas aqui no chat. E ela diz: Little Couto, já falou de Microsoft, tá dando uma corrigida. Pode ser uma oportunidade. Li, muito obrigado, viu? Um beijo em você, valeu pelo carinho. O Coutinho vai graficar pra gente. Bom, Microsoft, exato, ó. Saiu ali dos $554, passa por uma correção, quase como não cai, lateraliza. É oportunidade, como a Lívia está perguntando, ou não? Ainda não? Olha, eu acho um pouquinho prematuro, Lívia. Deixa eu te explicar por quê. Quando você olha para o semanal, Microsoft, o candle desta semana, ele sequer perdeu o fundo anterior. Então, a gente ainda tem que considerar um movimento altista, tá? Você tem essa estilingada, o ativo foi a $554 e voltou. E agora, eu tô no meio do movimento, né? Assim, eu tô acima do meu fundo e tô abaixo do meu topo. Quando você vai para o diário, aí você tem um movimento mais corrigido, né? Então você tem a queda, a lateralização para uma eventual queda. Então assim, começa a desenhar uma figura de envelope de baixa, só que é uma figura ruim também. Por quê? Porque eu estou desenhando um envelope de baixa que está deslocado para cima, ou seja, mesmo que esse cara caia, eu ainda tenho espaço para alta. Então eu vou deixar como manutenção, não faria nada agora. 10h54, a gente vai falar de dois papéis que estão repercutindo nas negociações de hoje, ainda não foram endereçados, e vale também colocar o Gabriel nessa troca para entender do ponto de vista do fundamento o que é que faz sentido e o que é que não faz. Cá, narra pra gente a cotação de dois papéis: Petrobras e Cebav. Tem muita gente falando: vocês estão de olho em Cebav? O que está acontecendo com o Cebav? Vou montar posição em Cebav, hein? O Ike Grafista acabou de falar, ó, Cebav 3 apresentou balanço e os resultados não agradaram. De fato, vai caindo e não é pouco. Teve gente com mais apetite por risco dizendo que vai montar posição em cima dos papéis, mesmo com a faca caindo. É corajoso. Só um complemento informativo antes das cotações da K. O Ike também escreveu aqui, a gente respeita muito o trabalho dele, é um dos contribuidores do TC. Ele coloca SMFT3 Smart Fit, testa a resistência e entra em leilão. E o repórter Ike Grafista tem a informação mesmo. Leilão para Smart Fit. Smart Fit subia 7,61%, plantão do Marombão. Smart Fit de volta a leilão, quando passava inclusive a Eletrobras, é o papel que mais sobe hoje. O investidor maromba tá feliz da vida, comprado em Track and Field e Smart Fit. Brincadeira. Vamos lá, Camila Nascimento, informação.
Vamos então para a CBA. Primeiro, a companhia está caindo 16,44% na mínima do dia, R$ 3,76. Vou aproveitar para pagar a cotação também de Petrobras, que sobe 0,83% aos R$ 32,62, os papéis de Petri 4. Petrobras divulga resultados depois do fechamento do mercado e rapidinho, só para acrescentar em relação à CBA, o prejuízo da companhia permaneceu estável no segundo trimestre, de 73 foi para 74 milhões, mas CBA está tendo dificuldades também por conta do tarifácio de 50% de Donald Trump, além do balanço que registrou um prejuízo estável. A companhia está tentando redirecionar exportações de alumínio para a Europa e para a América Latina para tentar escapar dessa tarifa de 50%, Coutinho. Vamos lá, coloquei os dois na tela, CBAV do seu lado esquerdo, R$ 3,78. O papel deu uma bela de uma azedada, volta para buscar a sua mínima a R$ 3,60, cota R$ 3,79 e o teu primeiro suporte é R$ 3,64. Então quem gosta desse trade especulativo de bater uma boleta num repique altista, aguarda um pouquinho que você ainda vai pegar CBAV mais barato. Petrobras do seu lado direito, Petrobras sobe, lateraliza, estamos aguardando o Petro subir, né? Gutserávulo falou sobre ela, R$ 32,92 é uma resistência que tem dado um pouquinho de trabalho para Petro romper, comprados, estão bem comprados, minha recomendação até em função da notícia de resultados, por favor, atenção, cota 3,260, azeda abaixo de 3,195. Vamos lá, Gabriel Junqueira, que pancadaria, porradaria, traulitada, uppercut, chama de como você quiser, mas CBAV tá tombando. E Petrobras na expectativa da divulgação do balanço e do anúncio de dividendos. Pois é, Léo, e assim, CBAV é uma tese que eu nunca gostei muito, né? Acho que o Brasil, ele não é competitivo na produção de alumínio, muito questão de custos de energia, custos trabalhistas e tudo mais. Acho que o Brasil, ele tem uma dificuldade aí, o resultado veio bem ruim, né? Queda no EBITDA, queda na receita, queda em tudo quanto é coisa. Então, assim, realmente muito, muito delicado esse resultado. E é uma tese aí, a turma que quer pegar a faca caindo, olha, não é a postura de quem gosta aí de ganhar dinheiro, porque nesse caso aqui o negócio pode ser, no fundo do poço pode ter um alçapão, Léo. Vamos lá então com um dos últimos pedidos. Deixa eu me despedir antes do Gabriel. Gabriel, muito obrigado, a gente volta a conversar amanhã, tamo junto e até. Eu que agradeço, Léo, Coutinho, Camila, até amanhã, pessoal, boa quinta-feira a todos. Agora sim, a gente passa pelo nosso superchat, o Marcão pediu agora DJT para o Coutinho analisar, e aí a gente vai dar uma moral, a gente sempre pinça um ou outro pedido de quem ainda não é membro. O Daniel Zago ainda não recebeu os aplausos da prosperidade, mas ele tá pedindo Hype 3 e Pera. Vamos pegar carona e a gente também faz análise para se despedir do Coutinho. Vamos lá, Coutinho, com você. Então vamos lá, no caso de DJT, o ativo cota 1,645, formação gráfica ruim, né? Então vamos dar um zoomzão pra gente enxergar, parte inferior do gráfico, região de compra, mas não tenho figura gráfica, melhor visto no semanal, em função do tamanho do movimento. Quando você pega e coloca um suporte nesse cara, você tá praticamente, perdão, na parte inferior. Trade especulativo, não gosto. Por que eu não gosto? Por causa disso daqui, ó. Quando você olha esse papel em detrimento dos outros, compras especulativas eu curto quando eu tenho uma lateralização. Aí tudo bem, me faz mais sentido. Quando esse cara vem esmagando para baixo, a probabilidade de você comprar ele e subir é muito menor. Então aqui fica atento, deixo como manutenção, não acho que tem que comprar esse cara. E por favor, se você tá comprado, fica atento porque você tá mal comprado. O outro papel é Ipera, né? Então, HYP3. Boa memória. A minha é boa, né? Mas a Platts aqui não tá querendo me ajudar. Quem sabe faz ao vivo. Vamos dar um boot aqui. O Léo Pinheiro vai colocar a musiquinha do Windows, do TAM. Agora, por falta de um gráfico, desapareceram os dois. Olha aí. Que é isso? É um gráfico. Mas eu não tô vendo nenhum candle. É porque o gráfico é tão bonito que as pessoas pegaram o gráfico pra si. Vamos lá então, Daniel. Agenda. Não foi por falta de tentativa. Arma aí pra gente fechar então o pedido do Fábio Lemos, que fala: tem uma barreira nos 19,50. De qual papel? Lojas Render, Fabão. Lembrando que tem reporte hoje de resultados. Enquanto você prepara o gráfico aí, a Camila traz pra gente a agenda. Vai lá, cá.
Estoques no atacado de junho saíram lá nos Estados Unidos, registraram alta de 0,1%, levemente abaixo do 0,2% que era esperado pelo mercado, e o dado anterior havia sido de uma retração de 0,3%. Já as vendas no comércio atacadista no mês de junho avançaram 0,3%, depois de recuar no mês anterior 0,4%. Léo. Obrigado, Cá, tá anotado. Você, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. Os gráficos aqui já estão restabelecidos. Ipera baixista, cota R$ 24,28. Distribuiu, faz aqui queda, lateralização, queda, cota R$ 24,24, esse aqui ainda tem espaço para queda, R$ 23,32. No caso de Lojas Renner, imaginei o pior caso, R$ 14,05, Lojas Renner tocou na primeira retração de 38,2 e agora sobe, cota R$ 18,13, só que aqui tem uma pegadinha, tá? Lojas Renner não deve subir não, Lojas Renner tem uma resistência na casa de 18,31, tá exatamente em cima dela. Então atento, por favor, vou colocar a setinha, porque a Lojas Renner tá num ponto de venda, fica atento quem tá comprado. Coutinho, outra vez, Coutinho, amanhã você tá de volta, tem Fiboninha amanhã, um abraço, até lá. Tchau, lindão, obrigado, bom dia, tá? Eu que agradeço. Tchau, lindão, tchau, Tamo pessoal, junto. Um abraço.